Olá, como estamos? Eu sou a Natália, host desse podcast, e eu tô aqui hoje com uns convidados bem especiais para esse primeiro episódio. Camis e Diegones estão aqui com a gente, pais do Jimmy e do Ravi. E aí eu gostaria que eles contassem um pouquinho da história deles para vocês, porque o primeiro episódio a gente sempre fica um pouquinho mais nervosa, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado por estarem aqui. A primeira vez, quando eu pensei no podcast, as primeiras pessoas que eu pensei eram vocês, para estarem aqui. Ai, que honra! Porque a minha dinâmica de comunicação começou com o Diego fazendo a dinâmica na rádio ali, então foi a primeira pegada que eu queria. Gente, queria que vocês começassem se apresentando, contando um pouquinho de vocês. A gente tem bastante papo aqui hoje para a gente falar sobre os projetos de vocês, mas como que começou a história de vocês, né? Como vocês se conectaram aí? Eu acho que a gente pode começar assim. Tá, eu vou pedir pro Diego começar, que ele tem ali mais experiência em comunicação. Acho que aos poucos eu vou conseguindo me soltar melhor. Então tá bom, vamos lá. Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui contigo, né? Obrigada. Tenho um carinho especial com a Natália. A gente já se conhece há bastante tempo. A Natália foi estagiária lá da rádio, que a gente trabalhava. E, comunicadora nata, né? Antes de tudo, né? Então, Comunicadora nat. Ela é. E, uma coisa muito legal que, desde que eu conheci a Natália, ela me demonstrou, assim, logo de cara, que ela é uma pessoa muito proativa, né? Ela gosta de conhecer e vai atrás. Então, Até demais. Mas é isso aí, eu acho que a vida é isso aí. Então eu acho que, não me deixa surpreso você estar hoje, né, comandando um podcast, porque eu acho que é por aí. Eu acho que, né, demorou, mas estamos aí. Eu não posso falar muito, que eu também estou com o meu engatilhado ali. Mas, prazerzão estar aqui trocando uma ideia contigo. Estou aqui, sem censuras, vamos perguntar o que tu quiser. É isso. Bom, sou o Diego, radialista, profissional, né? Sou formado em Direito, mas já há bastante tempo, há quase 15 anos, eu estou atuando na área profissional de comunicação. Coordenei a Rádio Atlântida aqui no estado de Santa Catarina nos últimos quase 10 anos e, graças a Deus, me livrei daquilo, né? Era algo que não estava me fazendo mais bem na minha vida, então hoje eu toco uma startup com a Camis e a gente vai falar sobre isso também. Vamos. Então, prazerzaço estar contigo aí desde já. E tem um papel bem importante aí, né? Pai. Eu sou pai. No currículo isso aí é... Pai de 2 crianças lindas, pai do Jimmy, 5 anos, uma criança autista, sensacional, pai do Ravi, 3 anos, recente 3 anos. Comunicador nato também. Furacão. Também. Lindo, não é? Eu acho que dá para ver 2 cenários de quando a gente te conheceu antes, que é bem gritante a tua diferença, assim. Eu acho que tu também evoluiu muito. Vamos entre nós aqui. Melhorei ou não? Melhorou. Então, é uma mudança, né? Uma transformação, não tem como. Mas eu acho que a força que tu tem de falar, de usar a tua voz pro mundo, as coisas nunca acontecem por acaso. Eu acho que as coisas acontecem sempre por um motivo. Eu acho que essa força, talvez, se tu não tivesse essa voz, as coisas não seriam do jeito que são hoje. Vou contar essa história mais pra frente. Eu acho que não seria, mas legal. Camis. Eu sou publicitária. Eu tava lembrando agora, a gente foi para Porto Alegre, eu fiz o meu primeiro vestibular para arquitetura. E aí, não sei em que momento, a pessoa, não, mas publicidade tem mais a ver contigo. Eu fiz a faculdade de marketing também. E a Tru aí trabalhava na rádio, onde a gente se conheceu. Sim. Todos eram da rádio, né? Todo Toda a mundo dinâmica. Camis comercial. Comercial, Diego, eventos, isso. planejamento. Tudo que tava precisando. Rádio corredor. Diego era estrelinha do rolê. E eu era a menor aprendiz. A menor aprendiz. Daí que surgiu, quando perguntam, é daí que surgiu o nome. Menor veio de menor aprendiz, que o Diego me apelidou como menor. E aí, assim, as pessoas ficam perguntando o que é o menor, né? Dentro da rádio, eu gosto... A gente, quando começou, eu projetei aqui, eu queria que a gente falasse um pouquinho dos bastidores. Tá. Porque a galera acha assim, como que funciona a rádio, como que é a dinâmica, por exemplo, né? Na parte da venda, a gente tem que entender como que a logística acontece, só que só é o final. Quem começava a venda, eu queria que tu contasse um pouquinho, Camis, como que é o processo. Tipo, o cliente interessa e aí, como que funciona até chegar no Diego, sabe? Porque Sim. Eu sou o cliente final, teoricamente, que escuta. Uhum. Mas os textos malditos que ninguém funcionava o negócio, que quem tá lendo é um caos. Como que a gente
faz isso, né? Eu acho que é legal a gente ver por algumas áreas. Por exemplo, tem a parte dos ouvintes, que eles são, né, a preciosidade da rádio são os ouvintes, é tudo para os ouvintes. Aí tem a área comercial, que é onde tem os clientes, né, que é o que faz a rádio funcionar, que é a grana, né, que como qualquer negócio. E aí tem a parte artística, que é o coração da rádio, né, que são os comunicadores, são, às vezes, não só os comunicadores, mas tudo que envolve ali a galera que pensa num planejamento, os eventos que levam a rádio para a rua, a pessoa que pensa na plástica, enfim, tudo que está em volta da rádio. Aí a parte do comercial, que é onde eu atuei por mais tempo. A gente vai nos clientes e apresenta qual que é o diferencial, o porquê anunciar numa rádio, porque naquela rádio em específico eu trabalhava com mais de uma, né? Então a gente tem que entender onde é que se encaixa ali, né, o perfil com os ouvintes, com o negócio. Um adendo, hoje é NSC, na nossa época era RBS, né? Então, Isso. pra galera Bons identificar. Bons tempos. Agora é NSC. Eu acho que também são os ciclos, né? Na época que eu trabalhava na rádio, eu me via muito, para mim era muito natural, tanto a parte comercial como também na parte dos eventos, porque eu vivia muito aquilo, né? Vivia mesmo, né? Como a gente Deus o livre, né? Então, era fácil, assim, era uma coisa muito da gente, né? Mas eu acho legal olhar por essas partes diferentes, porque em cada momento ela é de um jeito, né? Para os ouvintes ela é um jeito, para quem é do comercial e para quem é do artístico. E quando chega na parte da rádio, fazer a campanha, como que tu vê para o cliente? Tu te vê dono da marca para poder entregar, tipo, eu estou fazendo a campanha, ou não, é uma entrega da empresa e pronto? Não, a gente acaba abraçando, né? A gente acaba vestindo a camisa e na verdade, assim, todo mundo foca no comunicador, mas o comunicador é só o resultado de um grupo de pessoas que está ali nos bastidores para fazer aquilo acontecer. E, na verdade, o que eu faço, eu só faço a entrega. Né? Então, tipo, tem a parte da Camila, que era a parte da executiva, a parte comercial. Então, muitas vezes, o desenho da campanha surge com o cliente, é uma triangulação do cliente, da parte comercial e da parte da artística. Então, a gente faz uma cocriação, né? Eu gosto muito de atuar junto com o cliente, porque eu tenho uma visão que é a visão artística, ele tem a visão que é a necessidade dele, e a Camila consegue fazer essa jogada aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode unir essa tua necessidade com essa experiência que ele tem, e ela entra com a parte da monetização, né? De criar produtos e coisa e tal. Então, a minha parte também é criar produtos para que o cara, tipo, saia satisfeito, né? Sim. Então, eu acho que eu só faço a entrega. Então, todo mundo foca muito no comunicador, mas, na verdade, cara, eu sou uma criação ali e eu faço a entrega para o público, né? Eu tento fazer o quê? Eu tento despertar o interesse da audiência para conhecer aquela marca, para conhecer aquele produto, para que o cara saia satisfeito, né? Uhum. Então, acho que é aí que funciona a mágica do negócio. Pode falar. Eu acho que tem agora sendo bem crítica mesmo, eu acho que tem um probleminha que acontecia muito lá, que é muito importante. A pressa em fazer as coisas limitava um processo de criação. Então, da gente poder entregar uma coisa melhor, a gente vê que quando a gente tinha um tempo maior, a gente conseguia fazer coisas incríveis, ideias e ser diferente. Então, mesmo trabalhando com um outro problema, que é uma limitação de verba, né? Que não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada, nunca vi. Então, eu acho que ajustando essas duas partes, daria para fazer coisa muito melhor. Eu acho assim, ó, eu gosto até de comentar isso aí que a Camila está dizendo, que é muito importante, porque, pô, eu era a pessoa da criação, né? Muitas vezes, junto com o cliente, coisa e tal. Só que o fato do tempo ser curto, cara, o cara não vai me espremer ali, não. Eu não sou uma lâmpada mágica, né? Tem uma careca, mas não sou uma lâmpada mágica. O cara vai ali e vai surgir uma solução para o problema dele. Muitas vezes eu estava indo para casa, ouvindo uma música e viajando naquela marca ali, tipo, como é que eu vou poder ajudar esse cara? Esse tempo, ele é muito precioso. Até eu estou em casa, estou fazendo uma caminhada, estou com meus filhos, enfim. É aí que surge o insight. O insight, muitas vezes, na pressão, não é uma melhor entrega. Você consegue, porque pela tua experiência, você consegue criar uma coisa ou outra, mas, a criação mesmo, um insight para aquele cliente específico, ele exige um pouco de tempo, sabe? E é uma coisa muito engraçada, assim. Eu tava lembrando que o Instagram, na época, que eu tava na rádio, isso há 1000 anos atrás, né? Era uma coisa que era pouco explorada. E a rádio explorava muito bem. Então, a comunicação era legal porque a rádio tava ali. Depois que as pessoas começaram a entender a dinâmica, pra galera da rádio ficou muito mais difícil tu criar. Tudo já foi criado, tudo as pessoas já fizeram, tudo. Só que a voz amplia, a rádio amplia a voz, né? Tem mais
chance de chegar. E a gente vê também essa questão da criatividade, que como empacava, né? Tudo era uma coisa que empacava. O tempo, né? O tempo muito curto. E é assim, uma coisa muito importante pra gente falar, né? Pô, o rádio, ele nasceu de um microfone e as pessoas ouviam, né? Até a novela era assim, né? Eram as rádios novelas. Então, você usava muito o seu imaginativo. Já há bastante tempo, o rádio não é só o rádio FM ali. O rádio são mídias sociais, é você estar presente num evento, é você ativar uma marca numa situação X. Então, é uma união de várias plataformas, né? O rádio hoje em dia. Então, você tem que estar pronto para fazer uma ativação, mas que essa ativação também tenha que ter uma entrega nas mídias sociais. Então, tá, como é que nós vamos usar isso aqui para fazer mídia social e para estar no FM, o cara que está no rádio, no trânsito ali também conseguir entender o que está acontecendo. Então, você tem que imaginar um cenário bem diversificado para atender todas essas demandas, assim, sabe? Então, a rádio é uma coisa que, sim, pô, muitas pessoas achavam que a rádio ia acabar. Muito pelo contrário, ela só ficou mais robusta, sabe? Total. E aí eu acho que a habilidade desenvolvida de rádio, que assim, hoje tu tem canais de podcast gigantes, né? E a galera não tem essa habilidade. E na minha visão, é tanto que quando eu vim para fazer o podcast, eu perguntei, tá, o que eu preciso saber, né? Quantas pessoas querem ter um podcast? Para mim é um pouco mais dinâmico, porque eu sempre fui dinâmica. Mas para quem não quer começar e não consegue, ter essa habilidade de desenvolvida de comunicação é bem legal, né? É bem legal. Sim, Até é um dado, né? Da pandemia para cá, cara, o número de consumo de podcast no Brasil aumentou 138%. Sim, as pessoas não tinham mais o que fazer, já não dava mais. E aí aquilo, né? Podcast é uma coisa nichada. Então, tem gente que gosta de moda, procura podcast de moda. Tem gente que gosta de celebridades, vai procurar algo do tipo. E tem gente que acaba descobrindo outros segmentos que não eram, né? Não era muito simpatizante com a coisa. Devido ao podcast. Pô, tava ouvindo podcast, o cara tava falando sobre um tema X, comecei a procurar, a pessoa se identifica e tal, né? Eu tava dando uma consultoria, a menina disse assim, cara, mas eu gosto muito de funk. E aí eu não posso postar? Eu falei, por que não? Porque aí o que as pessoas vão imaginar? E aí eu disse pra ela, cara, eu sou apaixonada por pagode, e aí eu posto música de pagode, eu posto... Não quer dizer que eu vou ser menos profissional ou mais profissional. E essa dinâmica, eu acho que eu me conhecendo, eu aprendi com a rádio, assim, tipo... vocês tinham muito domínio sobre... Cara, eu gosto dessa música, eu gosto desse estilo, eu vou usar esse estilo, eu vou curtir esse estilo, independente do profissional que eu seja. Então, eu acho que a gente aprende a se valorizar do tipo, beleza, eu vou assumir meu gosto musical e o meu estilo para poder tocar o negócio. Eu acho que essa parte aí que você falou, eu acho que, assim, as pessoas têm que... A pessoa que consome um conteúdo desse aí, que busca numa pessoa um conteúdo, eu acho que a pessoa tem que ser ela, antes de qualquer coisa. Se tu gosta de pagode, talvez tu não vai ficar, né, se for algo profissional, você não vai ficar dançando um pagode ali, mas as pessoas vão gostar de saber do que tu gosta. Não fica aquela coisa assim, tá, será que ela gosta? Estranho, nunca ouvi ela falar sobre nada. Então, tipo assim, você demonstrar a pessoa que você é importante, cara, porque as pessoas gostam de pessoas de verdade, sabe? Não é aquela coisa assim, o cara é meio estranho, não sei do que ele gosta. Será que ele é funkeiro? Será que ele é metaleiro? Cara, então as pessoas têm que se mostrar, né? Umas mais por aptidão, outras menos. E eu acho que tá valendo para todo mundo, só que tem que ser de verdade. Total. Eu acho que é por aí. Falando de verdade, vamos entrar na parte da viagem. Que um dia você estava aqui, um dia vocês estavam lá. Foi uma coisa muito rápida. Tá. Vamos falar dessa parte da história. O que motivou vocês a irem? Que eu sempre tive essa curiosidade real, assim. Do que motivou vocês a irem? E pra onde vocês foram? O que motivou foi o Diego, foi eu, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que quem tem ali um espírito, uma coisa de gostar de viajar, não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar, né? Então, eu já saí de Porto Alegre, já tinha ido morar fora antes. E aí estava em Floripa já há alguns anos, já inquieta. E já pensando em mudar de trabalho, em fazer alguma coisa diferente. Eu falei, olha, hora de viajar. Então, vamos viajar, né? Tá afim, eu acho que tem que fazer. Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar essa conversa. Então, e a Austrália eu já conhecia a Austrália, mas dentro de um perfil ali de país, era um país que eu conseguiria ter mais possibilidades, até se quisesse ficar, por exemplo. Tá. Entendeu? Diferente dos Estados Unidos, que seria um pouco mais difícil para eu conseguir me estabilizar caso eu quisesse. A gente está falando da parte... imigracional, né? Porque na Austrália, a Austrália permite... Primeiro que a Austrália você pode ir de dois jeitos, ou como turista ou como estudante. Tá. Né? E tem alguns vistos de trabalho que são bem específicos.
A Austrália é um lugar que quando você vai morar como estudante, com o visto de estudante, ela te permite trabalhar, o que nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode trabalhar. Legal, você E aí indo já como ajuda estudante. na A grana. gente foi como estudante, Tá. E aí, só para o pessoal contextualizar, tu largou a rádio, vocês largaram a rádio, tipo, sai fora. Bom, eu sou uma pessoa inquieta de natureza. Eu sou natural de São Paulo, da capital. Já morei em Los Angeles, já morei em Nova York, já morei na Filadélfia. E aí pintou essa oportunidade de conhecer a Austrália, que a Camila já conhecia. A gente já estava se relacionando. Então, tipo assim, a gente vivia numa vitrine, que Floripa é uma bolha, né? Então, tipo, era uma oportunidade de a gente conseguir viver a nossa vida. Sem interferência externa, sem ninguém, sabe? Tipo... Até porque na época, teoricamente, tu era uma figura pública pra Sim. região. E aí, tipo assim, tudo era um motivo de falatório. Então, e a gente, Grande. só foi pra mim foi um estímulo, porque antes de eu ir na primeira vez morar nos Estados Unidos, muitos dos meus amigos foram pra Austrália. Legal. Daí eu achava meio assim, tá, do outro lado do mundo e tal, tá. Os Estados Unidos era algo muito mais próximo, assim, né? Tinham amigos muito próximos que moravam lá. Mas eu sempre tive essa curiosidade da Austrália. Daí a Camila, pô, vamos, demorou, vamos embora. E eu tenho isso, cara, eu tenho um tempo que eu consigo atuar, e aí se não me aparece algo que me brilhe, cara, eu sou obrigado a sair daquele contexto para buscar. Então, assim, todas as vezes que eu fui, são coisas que eu busco atualizações profissionais, né? Então, tipo, a Austrália foi mais uma que eu fui fazer. E, pô, conhecer um lugar que é fantástico, né, cara? Primeiro mundo, do outro lado do planeta, com outros costumes e... Cara, Então, deve tipo, ter muita história boa, né? Ai, gente, lá é lugares maravilhoso, fantásticos, né, sou cara? apaixonada. E tu trabalhou lá? Então, eu fui pra lá, como eu não falava inglês, eu fui pra estudar inglês. Show. Né, dar um up no currículo. E sim, eu trabalhei lá, limpei casa, que Legal. isso, para conseguir uma grana, para poder ficar lá, né? E dar uma grana, velho. E dar uma grana. Total, aqui é desvalorizado. Exatamente. E lá não tem mão de obra, né? Exatamente. E aí eu trabalhava lá, estudava de noite. Durante 1 ano a gente ficou lá, né? E aí eu vou ter grávida. Não vou ter grávida, não vou ter. Aí acabou o visto, a gente, vamos voltar pra Floripa, vamos voltar pra Floripa. E isso é uma coisa legal, porque assim, as pessoas pensam, pá, eu não vou sair daqui onde eu tô pra ir lá limpar a casa. Só que, limpar a casa é o mínimo. A quantidade de lugares maravilhosos que tem pra conhecer a galera é outra vibe, é outra concepção. Então isso aí, cara, é desse tamanho, perto de um cenário gigante que... Não, e as possibilidades que te abrem, eu acho, de que quando tu tá na prestação de serviço, digamos, né, ali para outras pessoas da região, tu consegue viver uma vida mais próximo da rotina deles. Exatamente. E aí, entender como é que funciona. Tu chegar no país e não conhecer nada, eu nunca fui, né? Não é uma coisa assim, eu quero muito. Mas dá para perceber, assim, que as pessoas... Tá, eu vou e aí? É muito diferente a visão de turista e a visão do bota o pé no chão e vamos viver a vida. E aí, quando tu tá na dinâmica da vida deles, tu sabe como é que funciona, né? Não, e eu arrisco dizer mais. Esse tempo que a gente ficou na Austrália, que eu estava dentro da casa dos australianos, assim, mesmo que trabalhando, eu tenho certeza que influenciou diretamente na maternidade que eu vivi hoje na volta. Tenho certeza. O jeito, assim, mais ligado à natureza, de não ficar tão cri-cri com algumas coisas, de, a criança caiu, beleza, levanta, vamos embora. Essa autonomia, essa independência para as crianças, eu acho que me influenciou. É uma coisa que é um país que dá muita liberdade, porque tem muita segurança, né? Por exemplo, a coisa mais rara do mundo, você vê alguma coisa na televisão relacionada à arma. É um país que não tem arma. É muito mais Não, então, tipo assim, a gente ia de ônibus para os lugares. Pô, a molecada não tava com um iPhone, eles estavam com um notebook da Apple aberto dentro do ônibus e tá tudo certo, sozinho para a escola, que era uma coisa que você falava, cara, olha o tamanho dessa criança, tá indo sozinho para a escola, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sabe? Ele foi criado nessa dinâmica. E é uma coisa muito engraçada que eu cheguei lá e todo mundo achava que eu era americano. Porque quando eu morei muito tempo nos Estados Unidos, o meu sotaque, o meu inglês é de influência americana. Daí eu falava, não, cara, sou brasileiro. Daí o cara, tá, por que tu tem esse inglês então? Daí eu, porque eu morei lá e tal. Todo mundo achava, todo mundo. E tu trabalhou na rádio lá? Não, cara, eu não trabalhei na rádio. Eu fui fazer uma pós-graduação lá. E porque assim, eu tinha algumas opções para escolher. Então, dentro do que eu achei que ia me acrescentar... Show. Eu fui querer saber como é que era a relação com o cliente. Então, eu fiz uma pós-graduação para saber entender. E eu falo para Camila, Camila, cara, uma coisa... Eu tinha um professor que era um turco, maluco, um cara inteligentíssimo, que ele trabalhava e ele adorava, ele sabia que eu era da rádio e tal. E ele me buscava muito como exemplo. Tipo, como é que é na rádio essa questão aqui do cliente? Então, tipo, eu consegui contribuir. E é assim, na aula, a gente tá do lado... A Austrália tá do lado ali da Ásia, né? Então, tipo, asiático pra caramba. Tinha gente do planeta inteiro no meio da aula ali comigo. Eu acho que de brasileiro tinha eu e uma menina e um menino só, o resto era todo mundo de fora.
tinha nego do planeta inteiro. Então, são muitas experiências que eram trocadas ali assim, e essa questão da relação do cliente me chamava muita atenção, porque eu via muitas falhas na empresa que a gente trabalhava na relação com o cliente. Eu falava, cara, o cara não pode tratar o cliente assim. E aí, primeiro mundo, vamos ver como é que o primeiro mundo entende, e é um primeiro mundo de linha inglesa, porque eles são colonizados pela Inglaterra, né? Como é que esse primeiro mundo entende o cliente, né? Então, cara, para mim era muito legal, sabe? Tipo, foi uma baita experiência, voltaria, só que é um lugar que você não pode voltar assim, se você não voltar como estudante ou não voltar com visto de turista, para eu e a Camila ir lá morar com a criançada, cara, é um visto impossível de investimento, que é a partir de 7 milhões de dólares australianos. Por quê? Porque tem muito chinês lá. Então, os chineses começaram a botar dinheiro para qualquer coisinha, umas lojinhas, os caras falaram, não, peraí, só um minutinho. Que agora a dinâmica fica diferente, né? Mas é um lugar que eu iria com as crianças. Eu já falei várias vezes, né? Se eu pudesse escolher um país olhasse o mapa, eu quero ir com as crianças. Então a gente está moldando alguma coisa aqui para ver se a gente consegue ainda se inserir lá de algum jeito, legal, com outros vistos, com outro tipo, porque realmente é um lugar, cara, que as pessoas que tiverem a oportunidade, cara, mesmo como turista, tem que ir. Não sei se você está sabendo, a SXSW agora do ano que vem vai ser em Sydney. Né? Então, geralmente é em Austin, no Texas. É um lugar que eu conheço, que é sensacional, mas é um lugar de cultura branca americana. Eles têm um problema seríssimo de racismo no Texas, né? E é do lado do México também ali. Então, mas é um lugar fantástico, muito pra frente. E, agora quando eu fiquei sabendo que vai ser em Sydney, cara, inspirador é a palavra, sabe? Porque tem tudo a ver com eles. Tem tudo a ver com Sydney. Sydney é um lugar super moderno. Pra quem conhece o Opera House ali, que era uma construção sensacional, sabe? Aqui no Brasil, comparado... Assim, para quem não conhece, se tu fosse colocar um lugar assim que compare Sydney... Cara, seria um Rio de Janeiro de primeiríssimo mundo. Legal. Primeiríssimo mundo, assim mesmo. Nossa. Porque na Austrália não existe pobreza, né, cara? Então já é um... É um pouco desesperador pra mim. Cara, não, a sensação de segurança... Por quê, amiga? Porque será que não existe porque as pessoas estão ok, as pessoas vivem bem, ou porque a galera botou eles de escanteio e aqui não tem? Não, essa dúvida. Eles vivem bem. É um outro formato de sociedade. Às vezes é difícil a gente imaginar porque a gente não vive... O Brasil é muito diferente da Austrália. Então, a gente chega lá e tentar achar coisas parecidas, a gente não vai encontrar muito, entendeu? Uma coisa que me chamou a atenção dos vários lugares que eu morei no mundo na Austrália, eles são muito acolhedores. No primeiro momento, a gente não pode esquecer que eles são descendentes de ingleses. Eles não são pessoas muito flexíveis. Eles são meio quadrados. Então, por exemplo... Você chega 4 horas da manhã, tá à noite. Na rua tem uma galera correndo, criança correndo 4 horas da manhã. 5 horas da tarde, encerra o comércio. Tipo, shopping, tudo. Só tem um dia que é quinta-feira que eles vão até às 9. Aonde a gente morava, isso. Em Sydney. Que a capital é Canberra, mas a capital econômica é Sydney. Então, assim, 5 horas se você bater na porta de uma loja 5 e 1, cara, já era. Aí pensa nós. Os Estados Unidos já é um outro formato. Se você chega num horário que já acabou, o cara vai abrir a chavinha, vai te entrar, qual é a tua necessidade, eu quero isso, quero aquilo. No final, o cara vai te falar, cara, hoje a gente abriu uma exceção pra você, mas tenta da próxima vez. Então, o americano ele é mais flexível porque ele pensa no dinheiro. Não é porque ele tem um amigo, ele pensa no dinheiro. Mas o inglês não é quadradão. Sabe? Então, algumas coisas que eu estava acostumado com uma sociedade mais flexível, chegou lá, algumas coisas me amarravam, sabe? Caraca, os caras não têm essa flexibilidade. O cara tá deixando de ganhar, mas ele não tá preocupado em ganhar, ele tá preocupado em cumprir uma lei, porque 5 horas da tarde o cara vai querer ir pra praia. O cara vai querer fazer a atividade dele, qualidade de vida. Eu ia falar isso agora. Para mim, o ponto-chave que faz eu brilhar nos meus olhos e imaginar as crianças lá é a ligação deles com a natureza. A natureza, é muito. É muito então, forte, uma coisa mais normal. Uma coisa mais normal do mundo é um cara, principalmente da tecnologia, o cara tá com uma roupa social, uma camisa e tá descalço. No centro empresarial, eles andam muito descalço. Você vai no shopping, a galera tá descalça. Um cara não tá com roupa de praia, o cara tá com roupa roupa social, mas descalço. Então, e a relação com a chuva, que eu fiquei assim, abismado. Cara, começa a chover, ninguém abre, começa com um monte de guarda-chuva aqui no Brasil, nós sai correndo. Os caras vão na chuva, assim, devagar, cara. Vai com compromisso, paciência, cara. Então, cara, tá nem aí, porque faz parte, cara, da relação com a natureza. A relação com que eles têm, né? E uma coisa muito legal, né, Camis, que é assim, a gente alugou um apartamento lá. Tá. Vamos morar. Daí o apartamento tava impecável na janela do lado de fora, não dava nem pra ver o lado de fora, que tinha uma teia de aranha gigante. Daí eu falei pro cara, vocês precisam tirar. O cara, não. Eles chegaram primeiro. Então, nos carros, e eles têm uma vida selvagem, assim, muito próxima. Então, por exemplo, no meio da cidade tem peru andando. Eu falei, se fosse no Brasil, ninguém já tinha degolado e botado no forno, sabe? Uma parada assim. Uhul!
Não, cara, é muito próximo deles, assim, a natureza, e eles entendem que a natureza chega primeiro. Então, por exemplo, você vai no outono, cai aquele monte de folha no chão, os americanos já metem o soprador, botam num canto, fica tudo impecável, né? Eles não. Ficam lá. Você não vê uma sujeira. Assim. Sujeira tu não vê. Mas a questão da natureza, aquele monte de folha, fica lá, cara. Tipo... Eu lembrei tu falou da teia de aranha. Quando a gente chegou, uma amiga nossa buscou a gente no aeroporto. Aí eu vi no retrovisor do carro um monte de umas teias de aranha e falei, nossa, né? Ah, amiga, né? Tipo, não tá vendo, não limpou, mas não comentei nada, né? Aí a gente foi lá pro nosso apartamento, aí Diego comprou um carro, passou um tempo, começou uma teia. Eu falei, Di, olha, agora a gente já tá vendo a nossa teia de aranha. Tipo, me assim, senti todo em mundo casa. deixa, vamos deixar também, é a regra. Agora eu me Cara, sinto em casa. eu acho que de todos os lugares que eu fui morar, tem uma coisa que a gente pode aprender, que assim, que é a minha diversão. O que brilha meu olho, cara? Sentar e ver como aquela sociedade pensa, desenrola, como eles vivem, como é que é o final de semana deles, como é que... Então, tipo assim, às vezes eu vou viajar para qualquer lugar também, como turista, mas eu adoro sentar numa praça, catar um cafezinho e dar uma olhada como é que se desenrola a vida ali, saca? Cara, a gente tava no Rio e aí exatamente isso. E aí eu quero caminhar pra ver o que tá acontecendo, assim. Porque infelizmente, o turismo, ele mascara algumas coisas que tu não consegue ver da vida real. E aí a gente tava, vamos caminhar pelo calçadão. Ficamos caminhando pelo calçadão. E aí eles têm no Rio uma peixaria ao ar livre, que eles tiram o peixe do mar e ele fica se batendo ali. E eu disse, cara, que massa. Só que ninguém mostra isso, esse bastidor da coisa. Só que é uma coisa cultural, né, Sim, deles. total. E isso é muito legal. Tipo assim, tu fica, meu Deus, tá. E aí tem uma pessoa lá, gravando uma novela, e uma galera... E aqui a galera tá vivendo assim, tipo, que nem os manezinhos, né? Pegando peixe e tal. E eu acho que essa dinâmica que tu consegue ter de outros lugares... Porque a gente aqui no Sul... tem uma dinâmica muito diferente. A gente é muito diferente em vários aspectos, né? Já grita do gaúcho pro manezinho, mas em vários... A gente é muito diferente. O jeito de falar, o jeito de se comunicar. E aí a gente tem que... Quando a gente vai para outros lugares e as pessoas são mais acolhedoras do que a gente fica... Ah, tá. Que legal. Então, tem uma outra dinâmica, isso que é legal, né? Pô, eu sou de São Paulo, cara, na capital ali a gente vê muita gente de vários lugares, mas eu acho que o Rio, cidade do Rio de Janeiro, é um exemplo do Brasilzão, saca? Isso! É o Brasil ali cru e, pô, tem a natureza, tem aquela malandragem que não... Claro, pô, tem em qualquer lugar a criminalidade, mas a malandragem do carioca, tipo daquele argumento dele pra te vender um negócio, sabe? O brick, né, que a gente chama, né? Cara, e tu espera. O jogo de cintura, né? Tu fica esperando que alguém vai te dizer, ele vai me dar uma... Ele vai tentar me vender alguma coisa. E aí a gente pegou o Uber e o cara disse assim, não, eu sou da favela X. E eu já interessada, né? Tipo, tá, mas o que acontece? Cara, tudo que eles mostram lá não é esse caos todo. Não é. Morador Eles são é diferente, organizados. morador é diferente, tem a X entrada, não sei o quê. E aí o cara disse, mas eu vou te deixar vocês aqui, é mais fácil. E a gente foi no bar do Zeca. E, não, aqui é mais fácil, porque não sei o quê, pega aqui. E na próxima já vai... Então, os caras já te conduzem de uma maneira diferente, né? Então, eu acho legal isso. Tá, e aí a gente viajou, fomos... E quando a gente voltou, tu voltou pra rádio. Não, teve um tempo. período aí. Quando a gente voltou, quando a gente chegou no Brasil, a gente... Brasil é Floripa, né? Não tem outra opção. Aí, a gente, por sorte, quando eu cheguei em Porto Alegre no mesmo dia, um ex-chefe meu perguntou, você está em Porto Alegre? Sim. Quando chegar em Floripa, me avisa. E aí, quando a gente chegou em Floripa, eu já tive uma reunião de trabalho que a proposta era voltar para a rádio. Para mim, era maravilha, porque era um lugar que eu já conhecia. Voltar para o Brasil, já consegui um emprego, né? O mundo dos sonhos, porque, infelizmente, não somos herdeiros, né? E aí, eu voltei para a rádio. E eu voltei, eu acho que em julho, 4 de julho, eu lembrei. 4 de julho eu voltei pra rádio e tu voltou na sequência em outubro. Né? E aí... E foi uma coisa muito legal, que eu, moro em Floripa há 21 anos já, né, cara? Então, tenho meus amigos aqui, tinha um amigo meu que tava querendo ele já tinha um site que tinha uma representatividade aqui, que é o In Paradise, que fazia cobertura de praia, surf, coisa e tal, e ele queria implementar uma rádio. Então, tipo assim, cara, me joguei de cabeça total nisso aí. A gente implementou a rádio. Quando acabou a implementação da rádio, os caras me chamaram pra trabalhar na rádio. Então, tipo assim, foi uma coisa que pra mim... Foi legal, porque foi... Porque assim, eu já sabia como é que ia ser a rádio. Eu já sabia, assim, no primeiro momento ia ser aquela maravilha total, mas depois ia ser um saco. Então, tipo, eu tive essa migração de, voltar pra Floripa pra fazer uma coisa muito legal, que foi montar a rádio pra eles. E aí a gente acabou montando uma rádio e uma TV, que eles têm uma TV também, né, do In Paradise.
Então, tipo, foi uma coisa legal que, pô, beleza. Foi chegamos, descansamos, pé no chão, um movimento novo. Tá, agora vamos voltar pro inferno. E foi mais ou menos assim. Não, porque ao mesmo Não é tempo assim. é bom coisa nova, mas quando tu chega, por exemplo assim, ó, a gente voltou e meu maior medo era ficar sem trabalho porque eu precisava de grana. Então a possibilidade de voltar para um lugar que eu já conhecia até poder explorar novos ambientes era beleza. Isso é legal e eu escuto, claro, das pessoas, porque as pessoas às vezes não têm acesso ao Diego, mais porque o Diego estava né, mais no Instagram e tal. E as pessoas acham que você tem super condições. Cara, eu tenho muita condição, e aí eu vou viajar, e a galera não sabe que o rolê Perrengue que que o rolê é. é tipo, cara, eu tô me organizando pra Muito ir. legal. Vamos falar sobre isso. Que eu acho que... Não, é que vocês... O que eu quero que as pessoas percebam, assim? Cara, não é porque a pessoa tem uma coisa, um cargo legal, por exemplo, numa rádio, numa visibilidade, que a galera acha que todo mundo enriqueceu. Não, essa maldição dessa internet, que as pessoas acham que todo mundo é influenciador e não é. Fique claro isso, que não é todo mundo que é influenciador. Porque, assim, tu ter 10 mil seguidores não quer dizer nada. Porque 10 mil seguidores não paga a conta. E aí Nem eu sempre 20. puxo isso. Tipo, cara, se tu tiver 100 pessoas e 10 compram de ti, maravilha. Né? Trabalha aquele 100 bem trabalhado. Eu acho legal a gente falar a questão financeira, que você também tem que se organizar na logística, porque assim, não é... Então, uma coisa bacana é que assim, ó, eu quero falar sobre o meu primeiro rolê, né? Então, desde a primeira vez que eu fui, eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos por aí. Primeira coisa, eu nunca deixei ninguém botar R$1 ali. Nunca deixei, nunca. Meu pai foi uma pessoa sempre muito bacana, ele ficava sem cabelo, né? Eu falava, a palavra era plano. Pô, pai, tô com um plano. Ele já falava, meu Deus do céu. É o Ravi. Lá O Ravi vem te mais levou um. no plano. O Ravi faz assim, acho que eu tive uma ideia. Acho que eu tive uma E ideia. aí, assim, eu nunca deixei ninguém colocar R$1, então era uma organização que eu abria a mão de fazer muitas vezes. Pô, eu nunca fui de ir em bar tomar, porque eu não gosto, não é minha praia. Então, assim, às vezes eu ia, porque pô, a galera tava junto, vou ficar na minha casa, eu ia. Então eu comecei a entender, tipo assim, porque eu queria algumas coisas, eu tinha que me organizar com uma certa antecedência. Tá. Pô, cara, não vou no bar porque eu vou ficar tomando, gastando dinheiro, uma coisa que não me agrada, só pra estar com os meus amigos. Mas eu posso estar com os meus amigos em outros lugares, né? Eu sempre vivi junto perto da música, então, tipo, estúdio é um lugar que me fascina. Então, eu até morei com uma galera dentro do estúdio, aqui em Floripa. Que vibe. E, pô, era ele que eu tava com a minha galera. Eu não precisava estar no bar com eles. Então, Tá. tipo, tem essa questão de você abrir mão por um sonho. Total. E abrir mão não é aquela coisa assim, nossa, eu não vou deixar de fazer mais nada. Não, cara, é só você ver realmente algo que talvez não brilhe tanto, você deixa de fazer e se recolhe um pouco ali, né? Então, pô, eu sempre tive a minha grana e nunca foi muita. Então, tipo, por que eu não deixava ninguém botar um dinheiro? Porque, sei lá, imagina que desse tudo errado, o cara vai falar, pô, tá vendo? Então, assim, eu nunca deixei ninguém falar nada da minha vida. Entendeu? Então, tipo, eu sempre ia, ralava, e assim, eu sou uma pessoa que eu chego. O único lugar que me deu um respiro foi na Austrália. Que na Austrália eu cheguei com uma condição legal, eu falei pra Camila, não sei se tu vai trabalhar ou não, eu vou ficar um mês fazendo porra nenhuma. Um mês Eu de ia férias. todos os dias para a praia. E eu tinha, a minha aula ia começar depois de um mês. Então, tipo, um mês eu não fiz nada. Não, e aí parar Nada. pra analisar esse um mês que tu ficou lá, hoje te dá gás, porque assim, tem 2, né? Sim. Tu não tem tempo de ficar de férias. Não, e aí, tipo, não, então O é. tempo de ficar de férias não tem hoje. Mas é isso, eu sempre tive muita leitura da minha situação. Então, por exemplo, das vezes que eu fui para os Estados Unidos, era assim, na primeira semana, cara, quando eu fui para Los Angeles, eu tinha minha experiência na Filadélfia, já tinha um tempo que eu tinha ficado em Nova York. Então, tipo assim, eu já sabia o quê? Cara, eu não quero gastar dinheiro do Brasil. Você leva um dinheiro de emergência, né? Então, por exemplo, na primeira semana, um dia eu liguei meu pai na sexta-feira. Eu cheguei num sábado. Na outra sexta-feira eu liguei para ele e falei, ô, camarada, tenho carro, trampo, Leleu, e lugar pra morar. Dele, puta, você já é macaco velho, você sabe como é que funciona. Sabe? Então, tipo assim, eu não quero fazer tal trabalho. Amigo, lá fora, os americanos não estão nem aí, cara. Eu trabalhei num restaurante lá, olha que coisa louca. E tinha um cara que trabalhava comigo, americano e tal. Daí eu comecei a conversar com ele e tal, não sei o que. Ele nunca falou nada pra mim. No dia que ele saiu, ele foi ver a vida dele e tal. Daí um dia ele voltou como cliente. Depois, e aí, Mark, tudo bem? Tal. Daí o dono do restaurante era um árabe, chegou pra mim e falou assim, lembra do Mark? Você sabe o que ele faz? Eu falei, não. Ele falou, cara, ele é responsável por toda a parte hídrica da Califórnia inteira. Eu falei, caraca, ele trabalhava com ele. Ele falou assim, cara, esse cara aqui, ele é milionário. Então, tipo assim, o cara trabalhava junto comigo no restaurante e é uma coisa normal pra eles. Sim. Não é um trabalho no restaurante, Imagina. você trabalha no restaurante, Imagina. como o brasileiro vê aqui, entendeu? Sim. Era um trabalho normal, cara. Então, tipo assim, aí você começa a entender como é que é a dinâmica. Por que o brasileiro muitas vezes não vai pra frente, cara? Porque o cara isso eu não quero fazer, isso eu não quero fazer. É claro, Escolher, né? se você pode escolher, beleza. Agora, se tu não pode escolher, cara, você não vai ser menos digno. É. Então, o brasileiro, na real, ele é meio cru, é a palavra, né? Meio cru nesse sentido. Eu acho que é mal lapidado, e aí
assim, começa a se perceber do empreendedor. Todo mundo é empreendedor. Não, existe a dinâmica do sobrevivente, eu acho que pouco se fala, assim. Existem pessoas que são sobreviventes no rolê, né? E assim, cara, eu acho que... A minha mãe assim, sempre fala, né? Uma coisa eu consegui fazer, sobreviver tu vai, de fome tu não morre. Tipo assim, me viro. Se eu uso a voz, se eu uso o dom de alguma coisa, assim, acho que essa é a gente tem esse jeitinho, o brasileiro tem essa dinâmica. Sim. De fome a gente não morre. Mas a gente desaprendeu a valorizar os vários empregos que podem ser feitos. É um preconceito besta, cara. Eu vou fazer mais uma coisa e vou fazer ruim. Não, cara. Se tu pode fazer o teu trabalho bem feito, tu pode ampliar o teu trabalho fazendo de outras maneiras para outras pessoas. Não que tu precise fazer só de um. Eu acho que isso é uma coisa bem problemática pra gente aqui. Então, daqui que eu fiz nessa situação específica, tá? Na primeira semana já tinha lá meu trabalho. E aí eu conhecia várias pessoas lá, comecei, tá, o que vocês estão fazendo? Porque assim, os Estados Unidos é um negócio que assim, o momento é agora, principalmente na Califórnia. Então, tipo, tem Uber aqui. Igual Uber lá tem 15 empresas, 20. Só de entrega de comida tem umas 10. E aqui mal funciona o Uber Eats, por exemplo, tem o iFood da vida. É uma coisa muito dinâmica. Então, tipo assim, é do momento. Cheguei lá no momento, o que tá pegando? O cara falou assim, cara, você tem inglês, você tem carteira de motorista, que foi uma coisa que eu tirei logo na sequência. Cheguei lá, todo mundo falou pra mim, cara, tu não vai conseguir tirar a carteira de motorista. Mas eu já tive minha carteira de motorista da Filadélfia, já tive de outro lugar, eu já sabia que era mó xalala, que é a informação errada. Galera, vem comigo. Olha só. Sabia que ele quando você vai morar em algum lugar, não caia em lendas urbanas, cara. Não caia. Procure informação nos lugares específicos. Então, tipo assim, se você quer saber como é que funciona tal coisa, às vezes vale a pena tu pagar uma sessão com um advogado de lá que o cara vai te explicar, é assim, assim, assim. Porque você cai numa lenda urbana, tem um amigo meu que tá há 15 anos lá, não tinha carteira de motorista. Quando ele viu eu em uma semana com a carteira, ele falou assim, como você tirou, cara? Porque ele escutava o pessoal falando. Exatamente. Entendeu? Então, Quem o que eu fiz? não consegue, vai dizer que não dá. Assim, eu sabia que eu tinha que pagar minhas contas. Então, eu peguei e falei assim, cara, eu não vim aqui para ficar também escravo do sistema. Total. Aí um amigo meu trabalhava na Mercedes carro. Tá. Daí ele falou pra mim, cara, tem um trabalho que é mó mumuzinho. Seguinte, chegam os carros da Alemanha no porto, em Long Beach, na área metropolitana ali de Los Angeles. Aí você tem que pegar esses carros aqui. Alguns vão em caminhão cegonha, ser distribuídos, e alguns é muita grana que vale, não pode ser transportado, então tem que ser transportado por pessoas. Se você tem carteira de motorista, ele sabia que eu tinha um inglês fluente, ele falou, cara, eu posso te inserir nisso aí. Então o que eu fazia? Terninho, gravata, sem nada de identificação, só nave, pegava esses carros do porto e distribuía nas concessionárias ali da região. Aí quem vê, tu tem muita grana. Nossa, eu nunca... Imagina a onda, imagina. Não, mas isso nunca brilhou pra mim, esse negócio de ficar aparecendo. Eu queria não ter que fazer o trabalho braçal, cara. Eu quero usar o cérebro, né? Então, tipo, isso que brilhava pra mim. Então, assim, eu entrava no meu emprego 7 da manhã, saía às 3. E aí, tipo assim, na primeira semana eu comecei a entregar os carros. Aí o cara já sabia como é que era, viu? Eu via que, tipo, eu não tinha 18 anos, não era um moleque capetado. Ele falou, cara, eu vou te dar uma rota pra você cuidar de uma galera. Então, tipo assim, eu cuidava de 11 pessoas. Eu era o último, a gente não saía em comboio, mas saíam mais ou menos juntos. Então eu tinha um mapa na minha mão que eu sabia onde é que todo mundo tava. Até tem um fato legal que eu vou contar depois. Que era isso aí. Que a Camila falou de tirar uma onda. Então, tipo, eu sabia como é que era, entregava os carros, tal, beleza. Daí eu peguei e falei assim, tá, beleza, minhas contas estão pagas aqui, suave, vou conseguir salvar um dinheiro pro Brasil, mas eu quero zoar. O que eu fui fazer? Fui trabalhar no restaurante. Cheguei no restaurante de um familiar, de um iraquiano, um velhinho iraquiano, e eu falei pro cara, pô, preciso trabalhar. Ele, eu não tenho. Eu falei, deixa eu lavar prato. Dele, cara, tu tem um inglês, você não tem que lavar prato, cara, mas eu não tenho uma oportunidade pra ti. Eu falei, deixa eu lavar prato. Resumindo o total, ele deixou. A mulher dele nunca foi com a minha cara. Ela me odiava. E era assim, ó. Era uma bagunça porque era assim, ó. Sempre tem alguém. Ele tinha a parte quente do restaurante do lado da fria. Daí eu entrei aquilo lá, eu já sabia como funcionava, eu falei, pá. E tipo assim, vai buscar alguma coisa no estoque, ele anotava. Um dia eu cheguei pra ele, e ele gostava de mim, ele pegou bem porque ele sabia que eu não precisava, tipo, lavar prato, mas eu busquei a informação e ele era meio curioso, tipo, o que esse moleque é aqui, né? E os filhos dele, as filhas trabalhavam junto com a gente. Então um dia eu falei pra ele, amigo, seguinte, isso aqui tá tudo errado. Dele, como assim, velho? Eu falei, cara, de um lado o restaurante é quente, do outro é frio. Você vai gastar menos energia. E é um restaurante que tinha uma bancada e os clientes viam as coisas acontecer lá dentro. Nem que isso batia, tá ligado? E, pô, um fogão do lado da geladeira. Eu falei, não, amigo, não. De um lado frio, do outro lado quente. Da mulher dele. Mal entrou aqui, já quer dar palpite. Ela queria me matar, tá ligado? Daí ele era um cara. Ele era um cara que falou assim, não, eu quero te ouvir. Daí eu falei pra ele, outra coisa. Cara, teu estoque, cara. Tem neguinho mamando no teu estoque aí, cara. Você não tem controle. Dele, o que você me sugere? Eu falei, cara, tem um software ridículo. Seguinte, nós vamos gastar um dia inteiro para cadastrar tudo que tem ali dentro, tá ligado? E as quantidades depois, na saída do estoque, scannerzinho,
já vai debitar ali que tá o -1 e tal. Bota uma câmerazinha, tá? Na porta do teu estoque aqui. Tipo, acabou o roubo, né? Tipo, ele tinha outros funcionários também, então, tipo, acabou o roubo. E ele viu a dinâmica do negócio, daí a mulher dele falou assim, um dia falou pra ele, cara, ó, na boa, ou ele ou eu tô aqui dentro. Ele falou, eu quero pagar pra veia dele, porque faz lógica. Daí, um final de semana inteiro, ele fechou o restaurante e a gente botou tudo que era frio de um lado, tudo que era quente do outro. E eu falei pra ele, cara, me permite, eu compro pra ti na internet esse sisteminha né, de fazer o estoque. Daí, um cara foi lá instalar. Daí ele, tá, vamos ver. Cara, tipo assim, no primeiro mês o negócio explodiu, assim, né? Tipo, e as pessoas começaram a perceber, pô, que legal, vocês botaram coisa quente de um lado, coisa do outro. Então, tipo assim, tinha pessoas que não podiam trabalhar no quente, porque o quente é pra quem sabe mexer com cozinha da alta gastronomia mediterrânea, que era a especialidade dele. E, cara, você pode botar qualquer um pra fazer salada, cara. Entendeu? Então, tipo assim, de um lado é a galera que tem o expertise e é uma bancada, do outro lado da bancada é a galera que é o frio ali, né? Então, tipo assim, as pessoas notaram na hora. Então, tipo, atendimento telefônico, o cara ficava anotando. Eu falei, não, cara, libera pros caras a plataforma aí, cara. Aí aumentou o faturamento. Tudo. O nego não se batia, a comida saía mais rápida, o estoque ninguém roubava mais, tal. Daí o cara já me falou assim, tá, vem aqui comigo, você vai trabalhar comigo aqui do meu lado, tá ligado? E outro, eu fazia questão, tipo assim, saturado o restaurante, metia a mão na massa, eu tava ali junto com ele fazendo o quente, ele me ensina. Foi uma coisa muito legal. Tipo, eu dei todo esse conhecimento pro cara, pô, o cara me deu conhecimento da cozinha iraquiana, que é uma coisa super rara e que, pô, me ajudou a fazer um monte de coisa hoje, sabe? Tipo, no mundo. E outra, tinha que entregar comida, eu vi que o negócio tava pegando, ele, cara, não sei o que eu faço, começa a segurar, Mas não. isso é uma coisa do brasileiro. Eu vou entregar virar, pra ti, né? eu vou entregar pra ti, tu segura o caixa aqui, porque o dinheiro, né? Segura o caixa aí e eu vou fazer junto com a galera. Então, tipo assim, ele viu que eu meti a mão na massa. E aí pintou um dia resumindo, vou embora. Daí eu, como você vai embora, velho? Falei, vou embora, cara. Tipo, minha questão do visto, eu fui um advogado especialista de vários artistas brasileiros. Tipo, cara, como é que eu posso ficar aqui? Então o cara falou, cara, o visto que tu tem, os artistas também têm. Ou tu mete um dinheiro de aporte aí, de investimento, que é caríssimo, era $1 milhão na época, né? Ou, cara, tu vai ter que sair fora. Daí eu cheguei e falei pra ele, cara, o velho ficou mal. E aí um dia ele falou, quando é que tu vai embora? Tal dia eu vou embora. Daí, beleza. Aí a mulher dele começou a simpatizar, porque ela viu o negócio, os filhos dele me adoravam, tá ligado? Tipo, pô, legal, você deu um up no negócio do meu pai, a gente não sabia como é que funcionava isso. Porque eles têm aquela cultura do Oriente Médio, o cara é especialista em fazer aquela comida, ambiente familiar, só que eles nunca foram buscar uma informação como dar uma dinamizada ali, saca? E pra mim era muito fácil, eu olhei aquilo lá e falei, não, vocês estão se batendo aqui dentro, cara. E eles brigavam entre eles muito, sabe? Por causa disso aqui, pô, tá batendo. Enfim, resumindo, no dia que eu fui embora, o velho falou assim pra mim, hoje fecha o restaurante aí. Ah, é uma coisa muito legal que ele tem dos árabes. Quando a família dele chegava, os árabes, ele virava pra gente e só fazia assim, ó. Que era a plaquinha de open, né? O restaurante aberto, e fechava. A gente acabava de abrir 7 horas da noite. Eu, tá, mas o negócio tem que funcionar ali. Fecha. Tava nem aí. O familiar dele entrava, o restaurante fechado. E aí a comunidade é muito fechada deles, né? E, cara, e muita festa. Nesse dia que eu cheguei lá, ele vai embora, vai. Fecha. Daí ele não gostava que ele sempre, no final, ele tomava uma latona de cerveja. Daí eu falava, cara, você vai ser preso. Ele tava nem aí. Eu falei, eu não posso fazer isso, porque eu vou dirigir e tal, depois não sei o que dele. Hoje tu vai embora do que você quiser, você vai tomar uma gelada comigo. Deu, beleza, tomei. Daí no final ele me deu um abraço, chorou pra caramba, me deu um envelopinho. Aí eu abri uma bolada de dinheiro. Falou, cara, assim, ó, foi muito legal conhecer você aqui. Você é da minha família, cara. Um dia que tu for embora, toda vez que você quiser vir aqui, você é da minha família, tá ligado? E a gente mantém contato até hoje, assim, bem pouco, tal, mas Sim. a gente, pô, a filha dele casou, aí eu, tipo, ô, como é que tá teu pai? Daí um dia o pai dela, pô, e aí, Diego, tá? O irmão dela tem um dispensário de cannabis lá, né? Que é uma coisa totalmente legalizada também, que é uma coisa que o Brasil tem bastante preconceito. Então a gente troca muita informação, ele viu que hoje em dia a gente gera conteúdo sobre isso. E, cara, velho, só acrescenta pra todo mundo, sabe? Total, eu vejo assim que eu fiz administração e o meu olhar é sempre 360, né? Tanto que quando a gente conversa ou troca uma ideia, o que tu acha disso aqui? Eu acho que esse olhar 360, ele é saudável para o negócio fluir. Porque assim, se tu olha uma ponta, claro, para o cara assim, só vai funcionar e tudo vira faturamento, né? Tanto na minha área, por exemplo, no marketing, tudo é faturamento. O cara vai te contratar, é faturamento. Vai aumentar meu faturamento? Vai aumentar meu faturamento. Só que o faturamento, ele aumenta com a contribuição de várias pontas para o negócio fluir. Senão, não vai contribuir, né? Então, quando tu chega e diz assim, cara, isso aqui tá errado, a pessoa, primeiro momento ela diz, não, tá, eu tô faturando assim. Sim. Até tu mostrar que o negócio... Olha só, mas dá para fazer melhor, a dinâmica fica melhor... Demora um tempo, e eu acho que às vezes a gente não espera o tempo suficiente para que isso aconteça. E aí eu vejo muito que a gente eu me vejo assim nisso, né? Tipo assim, tu tem que bater a cabeça sozinho. Sim. Tu tem que assumir o risco sozinho. E outra coisa, porque a mulher dele me odiava, porque eles trabalhavam fazendo a salada, daí eu falava assim, ó, cara, tem que botar uma luva. E a mulher, um dia eu falei pra mulher dele, você tem que botar uma touca. Ela olhou pra minha cara, como é que é? Eu falei assim, trabalho com comida, vai cair o cabelo lá, eu quero ver quem vai fazer uma touca. Daí o marido dela falou assim, amanhã todo mundo de touca e luva.
Saca? Uma parada. Porque é assim, cara, é uma visão que é uma coisa. O cara tá acostumado naquele ambiente, e os clientes também. E assim, é uma coisa muito perceptível. Todo mundo se ligou e falou, pô, que legal, vocês começaram a usar, né? Deu uma respirada, essa é a palavra, sabe? E o respiro traz grana, né, E cara? é muito importante essa visão de fora, né? Eu vejo, por exemplo, tirando o nosso como exemplo, sempre que a gente conversa contigo, por exemplo, tu traz ali uma visão, a gente está tão mergulhado ali no nosso negócio, a gente está tão vivendo aquilo, que às vezes trocar uma ideia com alguém, puxa, eu não tinha pensado nisso e estava tão óbvio, né? Então, essa visão, essa opinião de fora é bem importante, né? Eu tenho uma coisa que eu sou chatão nisso aí. Cara, eu não ouço o palpite de qualquer um, não. Eu sei. Eu não ouço palpite de qualquer um. Então, tipo assim, se eu vou buscar... Moral, né? De vez em quando a Camila fala assim, pô, a gente precisava trocar uma Natália sobre uma ideia sobre isso. Demorou. Chama menor aí. Ela é menor. Vai ser eternamente menor no meu coração. E aí, tipo, cara, eu não abro pra ficar ouvindo de qualquer um, cara. Porque, assim, falar qualquer um quer falar qualquer coisa, entendeu? Tipo, tá, qual é a propriedade que tu tem na fila do pão aqui pra me falar sobre o meu negócio, sabe? Então, tipo assim, mas eu gosto muito de ouvir as pessoas que entendem do meu negócio. A gente tem que ter e uma humildade. coisa que eu acho que é diferente, assim, é que eu conheço vocês desde sempre. E quando começou o projeto, eu acho que isso interfere na pessoa que vai opinar. Porque a pessoa que vai opinar, ela vai olhar uma parte. Tipo assim, sempre rola a questão, né? Do sinal verde. Eu não sei o que é da cannabis. Não, gente. Respira. Agora, entende o processo e agora opina. Tanto que às vezes eu falo pra Camila, tem coisas que eu não tenho como opinar, porque tu vai falar no Instagram, vai bloquear, vai não sei o que, né? Porque é uma parte mais complexa, que precisa ser cuidada pra falar. E aí, tipo assim, tá, vamos montar o projeto. Eu tava lembrando esses dias da cartinha do Natal Solidário, que a gente foi lá buscar no Campeche, e várias coisas que a gente falou lá, hoje estão se desenvolvendo dentro do negócio de vocês. Mas a gente falou há um ano atrás. Até que a coisa engrenasse, que talvez faça sentido, porque vocês ainda conseguem entender que, assim, é importante, mas eu ainda não me encaixei, como que eu vou fazer fluir? Exatamente, exatamente. E eu acho que é o normal. Mesmo tu vindo da comunicação, a Camis também, ainda assim é uma coisa assim, como que eu vou introduzir isso dentro do meu mundo, né? Tipo, Sim. como que eu faço essa dinâmica? Não, e ainda mais que é incorporar essa dinâmica num negócio teu. Não é, por exemplo, assim, quando a gente trabalhava numa empresa, né? A gente, beleza, vamos tentar, a gente não tem nada a perder, né? E vai ter um suporte ali. Mas quando eu ter um negócio, tu já fica, beleza, vamos colocar bem o pé no chão pra poder fazer essa mudança, né? Vou deixar claro que não é prepotência minha quando eu falei que eu não gosto de ouvir os outros. Eu não gosto de ouvir os outros que não tem propriedade pra falar sobre o meu negócio, né? Então, as pessoas sabe. que têm... Mas é isso, Natália. Assim, filtrar, cara, claro. eu não tenho tempo pra ficar perdendo pra... Cara, eu vou ficar ouvindo um monte de coisa que o cara não tem a mínimo embasamento do meu negócio. Cara, eu quero ouvir pessoas que ou vivem, ou que trabalham com isso, ou que atuam nessa área, pra trocar, né, cara? Sim. Né? E porque eu acho que a gente tem muito especialista, né? A gente tá com muito especialista. Todo mundo é especialista de tudo. Agora mudou um pouco, né? Antes era especialista em política, agora todo mundo é técnico de futebol. Mudou, agora é o momento da Copa. Mas eu acho que especialista de tudo, ninguém... E aí, assim, eu até não gosto desse termo assim, eu sou especialista de tal área. Eu acho que eu não sou especialista de tal área. Sim, eu fiz a formação, até gosto de falar que eu sou apaixonada por marketing, né? Amo marca. Só que, assim, tem coisas que tu precisa entender antes de compor qualquer coisa. Sim, então, claro. assim, como que isso vai me rentabilizar? Beleza, no amor, na vida. Mas e aí? Tudo vira a questão financeira. A gente faz as coisas para ter um retorno. Muitas vezes é por amor que tu faz aquilo. Mas muitas vezes, assim, tu precisa entender que aquilo vai te trazer algum retorno. Ninguém vive só do amor, né? E eu acho que a gente se perde nesse aspecto, assim. Eu quero dinheiro muito rápido e eu não quero fazer a coisa A entrega, né? Isso de como é que vai rentabilizar foi uma dificuldade para nós no começo, né? Até a gente conseguir... Até porque eu não posso vender maconha, né? Graças a Deus, né? Então a gente tem que rentabilizar o conteúdo que gera informação sobre isso, e é um tema polêmico, né? Cara, eu quero muito Nós falar estamos falando sobre aqui porque eu e a Camila, a gente tem uma startup chamada Sinal Verde Cannabis, né? Que a gente gera conteúdo e informações sobre o uso medicinal da cannabis e outros usos também, né? Por exemplo, o uso na construção civil, na indústria alimentícia, na indústria têxtil, enfim, é algo gigante que as pessoas que não consomem isso ou que não têm afinidade não conhecem muito. Então a gente depois nós vamos contar como é que surgiu toda essa história, mas é a partir daí. Eu ia falar isso, como é que a gente chegou nisso, né? Então lá, quando a gente estava falando que a gente voltou da Austrália, a gente chegou e 2 meses depois a gente acabou engravidando. Eu sempre falo a gente, né? Porque Total. a gente acabou engravidando do Jimmy, né? O Jimmy nasceu em 2017. Por que é Jimmy? Por causa do Jimi Hendrix? É? O que é? Não Então, mente. Fala que não. Não, é pra falar a verdade? A verdade é, né? Eu que escolhi o nome. É Eu juro por... Não, eu olhando na internet, fulano, ciclano, vamos botar Jimmy. A gente nem sabia se era menino ou menina. Tá. Inclusive, a gente nunca decidiu o nome de menina, só tinha pra menino. Bacana. Tá, já tava sentindo. Jimmy, vamos botar Jimmy, vamos. Tô mentindo? Isso aí. É por causa de Jimi Hendrix. Tá. E aí a gente descobriu que era um menino.
E aí o Jimmy, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, né? A gente foi num circo e tal, ele ficou o tempo todo com a mãozinha no ouvido, aí a gente achou estranho, né? Ele entrou numa crise, né? A gente entrou lá e ele ficou apavorado. Depois que a gente descobriu que era uma crise. Né? Som alto, estimulação sensorial visual, strobel, aquele monte de flash, e o moleque botou a mão no ouvido e criou o olho desse tamanho. Uá! A gente, nossa, o que tá acontecendo? Grudamos na hora, né? Tiramos ele. Na hora que a gente saiu da tenda, ele sentou, tinha umas britas lá. Importante, uma coisa que aconteceu que eu acho bem importante, que eu sempre comento com as outras famílias. Quando ele começou com a mão no ouvido, eu falei, não, Diego, vamos esperar. Ele é muito pequeno, ele não está acostumado a sair ainda. A criança precisa de um tempo para se familiarizar com o ambiente. Aí o Diego, tá bom. Aí a gente esperou dali, né? 10 minutos, 20 minutos, quando fechou 1 hora, o Diego, Camila, pelo amor de Deus, ele não tá ficando tranquilo, vamos embora. Eu falei, beleza, vamos embora. Ele acalmou na hora. Aí a gente foi pra casa, o Diego no celular e eu no meu celular, né? Procurando criança, mão no ouvido. Aí autismo. E aí o Diego também, a gente nem comentou, a gente não se falou porque era totalmente desconhecido, né? Aí depois, mais pra frente, eu falei, apareceu coisa de autismo pra ti? Ele, sim, apareceu e tal. E a gente, bom, vamos investigar. Até porque o que é o comum para muitas pessoas quando se fala de autismo é aquele autismo nível 3 que a gente fala do suporte, ou antigamente conhecido como severo, que é o cara que se bate a cabeça na parede, se automutila, que acontece também. Estereótipo, né? Que é o que a sociedade ainda também. Daí, fala assim, autismo e imagina aquilo. Meu filho foi apresentado, eu acho que essa nova geração tem mais autistas. Com diagnóstico. Eu acho que sempre teve. É uma discussão que eu tenho, assim, tipo... Eu acho que sempre teve. Eu acho que se tu fizer um teste, tu vai ter alguém da família que tem 1 grau. Só que muitas vezes tu abafa ou tenta justificar de uma outra maneira essa pessoa. Ou as pessoas até nem sabem. Ou não sabem, exato. E aí, essa coisa assim, agora a nova geração. Não é a nova geração. É que agora está se preocupando. Hoje a qualidade Muita de vida informação que o Jimmy, também, né? Muita informação. A qualidade que o Jimmy tem hoje, né? Ele é super dotado na questão de leitura. É visível a vontade dele, né? De ler. Então, assim, quando ele tem esse cuidado, foi devido à atenção que vocês deram para isso. Senão ia dizer, não, ele não sabe ler, ou ele não sabe gostar. Então, essa dinâmica é diferente. Os rótulos, né? Que eu acho que acontece muita gente que não tem diagnóstico, é rotulado, não, ele só é tímido. Não. Tem atraso na antigamente, aqueles termos pejorativos que se usavam, não, o cara é estranho. Não, só um pouquinho. É o louquinho. O que tem? Quais são as características? Já foi no médico? Já viu se ele tem algum autismo, alguma outra síndrome, talvez? Aliás, quero deixar uma coisa para você que está vendo aqui, ó. Se você tem uma criança, conhece alguma pessoa que tem algum tipo de atraso no desenvolvimento, você vai ouvir assim, mas a minha tia começou a falar com 15 anos. Tudo bem. Coitada da sua tia que não teve um suporte, mas se você tem uma criança próxima ou não, tato ao falar, com os pais principalmente, né, vale a pena investigar. Porque qualquer atraso no desenvolvimento é um atraso. Então, e no caso de um autista, por exemplo, quanto mais cedo você conseguir fazer as terapias, né, que a gente chama que é o intervenção precoce, cara, você vai dar uma sobrevida assim de qualidade de vida, né? Uma sobrequalidade de vida lá na frente, assim, que é muitíssimo importante, porque tem as podas neurais. Não vou abrir muito isso aí, porque assim, toda fase tem um desenvolvimento ali, né, cara? Se você passou daquele desenvolvimento e a criança não aprimorou aquela habilidade, pode ser que ela não aprimore nunca mais. Então, por isso que é muito importante essa estimulação precoce. Mas aí meu filho não tem diagnóstico, mas ele pode fazer terapia, mal não vai fazer, mas se ele não fizer, talvez lá na frente pode trazer um... Todo suporte é bem-vindo. Ele tem um atraso de fala, beleza, né? Pô, procura uma fono. Ele tá com um pezinho, não sei o que. Pô, procura ali um ortopedista, uma fisioterapeuta, enfim. Qualquer ajuda, independente do que for, qualquer auxílio, é sempre bom. Eu acho que é legal a gente comentar também a questão... a gente fala sobre essas questões de autismo, as pessoas que têm condição financeira. Quem não tem condição financeira, é legal falar que o SUS ele auxilia. A pessoa tem que ter... Eu sei que é mais difícil, obviamente, né? A fila de atendimento. E aí, tipo assim... Só que assim, é legal que vocês fazem esse trabalho, né? De orientação para as pessoas como fazer. Eu acho que isso já é um grande trabalho. Uma coisa importante tu falar sobre isso, porque assim, Carol... Saúde no Brasil é aquilo, né? Só que tem um livrinho chamado Constituição que diz que todos têm direito à saúde. Então, assim, vai para cima do SUS. Mas como é que eu vou fazer?
Pô, eu não tenho condição de procurar um advogado. No fórum, tem um departamento chamado Defensoria Pública, que serve para essas pessoas que não têm condição de ter um advogado. Você vai lá, as pessoas vão te ouvir, Legal. vão te acolher juridicamente e vão te dar um direcionamento. Ó, seguinte, cara, meu filho apresenta assim, 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 eu precisaria de um acolhimento, precisaria de uma terapia. O que eles vão fazer? Eles vão judicializar, vão entrar com uma ação contra o SUS, para que o SUS pegue essa criança e comece a direcionar ela às terapias que ela precisa. Então, Perfeito. a primeira coisa que se faz é uma avaliação multidisciplinar. É uma sala, seja criança ou adulto, cada um com as suas faixas etárias, com as suas interações. Então, geralmente tem um psicólogo, tem um fisioterapeuta, uma fono e uma terapeuta ocupacional. E, geralmente é isso, eles chamam de equipe multidisciplinar. E eles fazem interações com a criança, brincam e tal. Então, através dessas interações com as crianças, ou com o adulto, eles vão sinalizando ali, ó, quais são as defasagens, Perfeito. né? Então, a partir daí, você sabe se o teu filho... talvez ele não tenha um diagnóstico na primeira sessão, mas ele tem já onde é que está a defasagem. Ó, o teu filho não está falando. Então, tipo, para essa idade dele, ele tinha que estar balbuciando alguma coisa, né? Tem uma coisa que a gente fez que eu acho super importante. A gente documentou isso em todas as frentes que a gente poderia falar. A gente falou que o nosso filho é autista. Então, por exemplo, quando ele foi fazer o documento de identidade, a gente falou que ele é autista, aí tem uma sinalização no documento de identidade. E consta a CID, né? Isso. Que a CID nada mais legal. é do que o quê? Para quem não sabe o que é a CID, é uma sigla que significa assim, um Código Internacional das Doenças. Então, ele tem um número, CID número 10, ponto alguma coisa. Aquilo ali, quem bate o olho aqui em Nova York, no Japão, sabe que aquilo ali significa que é uma criança autista. Perfeito. Né? E aí, Doença, qualquer um tem síndrome, acesso. questão. Eu só indo fazer a identidade eu posso Tu ter leva acesso. Tu Você leva leva um o laudo, diagnóstico, né? laudo. Você leva o diagnóstico ali. Por que é importante isso? Porque todo lugar que a gente puder sinalizar, ali na escola, a gente tem um cartão de estacionamento, enfim, tudo. As pessoas precisam saber no número de pessoas autistas. Precisam, porque quanto mais eles souberem, quanto mais pessoas se disserem, olha, o meu filho está aqui, o meu filho, enfim, eu tenho um diagnóstico de autismo, mais preparada a sociedade vai estar para lidar com isso. Em todos os aspectos, em estacionamento, em acesso à terapia para as pessoas mais carentes, em clínicas para quem, né, tem condições de... Enfim, para todo mundo. Sim. Então, é muito importante. Esse ano a gente teve o censo passando lá na nossa casa. O censo agora está pegando dados sobre autismo, mas é sobre amostragem. Então, o que funciona? Não é todo mundo que vai ter a pergunta se tem autismo. A partir de, acho que de 10 em 10, né? Eles vai ter esse relatório para saber se é autismo. A gente não teve sorte de pegar esse relatório. O nosso vizinho teve, ele nosso não tem vizinho. autista, e a gente que tem um autista em casa. A gente não eu acho assim, conseguiu. ó, é um senso no sense, tá? Se é para ser desse jeito, mas dá para ter uma ideia. Não A dá. minha opinião, Diego, não serve para nada, cara. Não, eu acho Você não que- eu consegue acho que sim. balizar. Só que é uma coisa, Camila, tá? A cada 10, tá? Pulou a gente, pulou vários outros amigos nossos, que a gente sabe que tem crianças autistas também. Cara, então assim, no final, tem 300 mil autistas. Não, tem 3 milhões de autistas. É um número muito expressivo diferente. Então, pra Não, mim, mas é que assim, ó, só pra Deixa eu gente fazer um falar, adendo. a Gente, amostragem gente, trabalha... Eles não estão brigando, isso é bem comum, tá? Vocês Não, fiquem não, é tranquilos. verdade, é. Eles A gente falam do mesmo discorda. assunto, eles discordam, é assim mesmo, tá Não, tudo a gente bem. tem opinião diferente pra Também, tudo. Isso é é. legal. Isso, Isso muito. É muito É bom. muito. Às vezes não, né, Di? Mas a maioria... Mentira. Não, mas é que a amostragem é exatamente isso. Tipo, de 1 milhão, apareceu ali que 3 mil, tá, mas esse 3 mil representa um número maior. Camila, acho que já é um começo, porque até então era Que a gente não invisível. tinha. Não tinha. Exato. Então Essas é isso que eu não pessoas consigo me contentar. Tá, mas Esse é que papo já é um agora- começo, Tá, já não, começou mas errado. Mas é que assim, ó, talvez se tu não tivesse o Jimmy nessa situação, tu não estaria tão a fundo nesse assunto. É. E aí, tipo, pra ti seria tu... Tá, beleza. Mas se bem que poderiam ter organizado. Tem autismo? Não tem. Beleza, segue o baile. Tem autismo? Sim. Então deixa Então, eu Tá, mas É, isso mas a gente tá poderia, falando só do mas autismo, tudo que é a bem. causa que a gente vive. Mas É. tem o síndrome de Down, tem total, outros, né? total. Enfim, Tem outros. A minha prima, a filhada da minha mãe até tem síndrome de Down e aí deram pra ela que ela não teria uma qualidade de vida, enfim. E aí ela trabalha, estuda, super ativa. E tipo assim, cara, namora. E o rolê assim, cara, todo mundo da família apoia essa causa. Porque eu acho que assim, não é sobre o rótulo também que vocês falaram, mas é como o ambiente que a pessoa tá vivendo. Ela faz tudo como todo mundo. Levantou, bota teu prato na pia. Não vai mudar. Não é teu estado que vai te fazer, né, tu ser diferente nessa questão. Então, isso eu acho legal a gente comentar também sobre a parte que eu acho que eu não tenho filhos ainda, não tenho pessoas ao meu lado que diretamente com autismo, mas eu me sinto na obrigação de, tipo assim, eu preciso trazer assuntos para mães que talvez da minha geração vão
ter essa questão, sabe? E como que foi pra vocês descobrirem o coisa todo, assim, tá, beleza, e agora? O que a gente faz? Então tá, chegamos no... Cara, essa história é uma história assim, ó, cara, é uma... Ela sempre chora, ela sempre se emociona. Eu tava aqui, ó, ninguém tá Cara, vendo. eu já levo... Porque assim, cada um, né? Ela entendeu do lado dela, do jeito dela, eu entendi Sim. do meu jeito. É que Só filho, que, né? cara, Qualquer coisa que tu vai falar do teu filho. passa por um neurologista, o cara vai saber se ele é, se não é. Você quer especialista. Cheguei lá, cara, um médico. O cara pegou um celular, chegou pro meu filho, nunca viu meu filho, botou um desenho que ele nunca viu, mostrou pra ele. Ele tinha 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. É. Fez umas perguntas pro meu filho e cagou pra ele. Ele virou, catou um papelzinho. Autismo. Olha, o teu filho é autista. Ele não precisa tomar remédio. Ele não fala agora, mas ele vai falar, tá? Então procure as terapias. Levantou, abriu a porta. Daí, tipo assim, eu olhei pra cara da Camila. Assim, uma frieza, cara. Tudo bem, ele é um cara que ele é especialista em autismo, ele deve fazer isso aí 100 vezes por dia. Só que, cara, meu, E o do cuidado outro com o pai. lado, cara, tem uma família, cara, que tem a mesma percepção que eu tive, que autista era o cara que se automutilava, batia a cabeça no chão. Cara, não pode ser assim, velho, entendeu? Daí, tipo, claro, cada um tem um tempo do luto, né? Pô, por que meu filho é assim? Por que comigo? Deus é um filho da puta, não sei o quê, entendeu? Total. Todo mundo tem, cada um tem um jeito, cara. Só que assim, foi uma coisa muito rápida que eu cheguei pra Camila e falei, Camila, é o seguinte, velho. Parece que a gente tá segurando uma bomba, né? Vamos botar essa porra dessa bomba pra cima e transformar num foguete, velho. É aí que eu me Saca? emociono, exatamente por isso. Porque eu tenho muito orgulho, sabia, da nossa história. De verdade. Legal. Não, eu tenho mesmo. Ai, desculpa, gente. Mas Não, porque é eu isso. vejo que, óbvio, cada um tem um jeito, eu não tô julgando ninguém. Mas, cara, eu vejo como a gente abraçou. A causa. Como a gente entendeu ali o que estava acontecendo. A forma que a gente entendeu, a gente abraçou muito pra dar o nosso melhor. E eu vejo que a gente virou pessoas muito melhores mesmo, né? Claro, E porque a gente sempre pensou nele, sabe? O que ele precisa, tá beleza? Então nós vamos fazer e tá tudo certo. E, tipo, ele vai continuar sendo nosso filho maravilhoso, que a gente ama, e a gente vai fazer o melhor pra ele. Na verdade, eu, Camila, vou falar por mim, eu me deu um pouco, assim, de alívio. Porque o que eu pensei? Beleza, tem uma coisa acontecendo com o meu filho tem ali, é de um jeito, eu não sabia direito ainda, hoje eu entendo que é a neurodiversidade, o meu filho tem uma situação, agora eu tô sabendo e eu vou poder ajudar. Então, ufa, que bom, porque pra mim o problema era não saber de alguma coisa. Se tem um problema, tem uma solução. Exatamente. Eu vou solucionar. Se é com a terapia, se é um colégio diferente, se é como que... Tem uma situação vivendo e eu vou poder fazer alguma coisa por ele. Então é isso. Então, nossa, de sério, eu olho e vejo, cara, tipo... E Sabe? aí pintou aquela lá, tipo assim, Foi informações. Vamos buscar informação. Começamos a comer, internet, livro. Cara, não tinha muita coisa, cara. Não tinha muita coisa, porque assim, as pessoas, e eu tenho pessoas esclarecidas do meu hall de amizade que tem filho autista, não gera conteúdo, não fala, esconde as crianças. Entendeu? Tem vergonha, cara. Então isso atrapalha para que as novas gerações de autistas, o cara não tem onde buscar informação, cara. Daí que acontecia? Pô, eu trabalhava na rádio, era comunicador, cara. Aquilo ele bateu no meu pé ali, ó. Cara, a partir de hoje, todos os dias eu vou gerar conteúdo. Então, se você não seguiu ainda, vamos lá. Vamos com o pai. @Diegão Califa Isso aí. no Instagram. Todos os dias eu gero conteúdo sobre autismo. Todos os dias. Eu me sinto nessa obrigação. Eu vou fazer isso até meu último respiro. Então, assim, tem um amigo meu que fala, porra, você só escreve esse negócio. Eu falei, amigo, se eu tivesse na minha situação, parceiro, e aí você sabe que eu vou com coice, né, velho? Se você tivesse na minha situação e passar pelo que eu passei de querer buscar informação, a sorte que eu tenho o meu inglês e eu consegui muita informação em inglês, entendeu? É o que... Quando eu te falei lá no início, né? As coisas não acontecem por um motivo, assim. Tipo assim, cara, tem algumas coisas que tu não consegue muito entender que a vida te coloca. E talvez se não fosse a Camila, a mãe, e tu, pai, que vocês conseguissem essa dinâmica com ele, eu não tenho o prazer de poder conviver com ele, né? Gostaria de poder conviver mais. Mas, assim, ele é uma criança feliz. E isso Total. não paga. Total. E é visível. E, tipo assim, independente, ele tá ligado que... Ele tá ligado que ele tem um... Claro que que tá assim, ligado. tipo, cara, Isso. E eu acho que o Ravi veio muito... pra mostrar pra ele assim, cara, eu também, da minha parte, eu não posso me usar de bengala. Eu tenho meu negócio, meu rolê aqui, mas eu também tenho que saber que o Ravi é aqui, né? O Ravi, ele não tá muito... O que a gente ensina pra eles é o que a gente sempre fala pra todo mundo, que todo mundo é diferente. Exato. Todo Exato. mundo. O Jimmyzinho, por exemplo, ele gosta muito... O Jimmy gosta de, às vezes, pegar o momento dele, pegar o livrinho lá pro canto do quarto e fica lendo. O Ravi pega a bicicleta e sobe em cima do muro. Cada um tem o seu jeito, todo mundo é diferente, né? Todo mundo gosta de alguma coisa, Eu acho né? que a gente está num momento aqui da conversa que a gente pode dar uma conscientização para você que está ouvindo ou para você que está vendo, que é o seguinte:
Nunca use o termo, ele é normal, tem problema. Quem tem problema é professor de matemática. As pessoas têm deficiência. Como é que eu chamo? Pelo nome. Ponto. Eu chamo de deficiente, eu chamo de autista. Não, chama pelo nome. Todas as pessoas têm nome. Chama pelo nome que não tem erro. Não tem erro. Chama pelo nome. Então, assim, são pessoas com deficiência. Ponto. Né? A partir daí, eu pego com a minha família. O meu irmão... eu estava comentando com ele sobre o negócio do Jimmy. Então ele falou, eu vejo que aqui em Barcelona também tem várias crianças com problema, né? Daí eu falei assim, estão na aula de matemática, então, né? Ô, Mas cabeçudo. Que as pessoas não fazem por mal. Eu sei. entendo Claro, que, assim, a gente... e é uma outra coisa. O podcast nada mais é assim do que eu poder falar e mostrar pessoas que eu acho que podem conscientizar e que a gente pode falar de temas. A gente vive uma militância muito brusca, por motivos assim, cara, eu não tenho como explicar para minha avó e talvez que ela vai entender um termo, porque ela na vida inteira falou 87 anos. Ok, agora o meu pai pode. A minha vizinha de porta pode, que tem uma criança de 3 anos e que eu sei que a criança de 3 anos vai ter uma convivência com outras crianças na creche e se toca para mim passar uma tarde comigo, eu posso dizer, não é assim, ou talvez... Aí é a migalhinha que tu vai plantando. Sim. Tipo assim, eu não tenho como... E aí eu acho que a militância tá deixando as pessoas doentes de, cara, eu sei que a gente precisa mudar. Só que é nessa brincadeira do tipo, né, professor de matemática, não é assim, vou sair brigando com Deus e o mundo. Sim, claro. A forma de lidar, né? E isso, eu acho assim, é claro que vocês, uma hora cansam. Tipo, eu já falei 20 vezes. Só que a militância, chega uma hora que a gente, assim, vamos pegar todo mundo pela mão e vamos conscientizar a galera. É assim, vindo aqui repetindo pra mim, porque a minha galera talvez seja audiência diferente de vocês. Claro. A gente vai falar pra uma outra audiência que é diferente de vocês. Então, essa é a dinâmica que eu acho que tem que acontecer. E é legal a gente falar isso, de tipo, cara, tem um termo certo de falar. Uma outra dúvida que eu tenho, a corrente aquela, vocês usam ou não? Aquela que ele usa pra pegar avião, não tem? Não, Qual não tu diz? Uma que Uma mostra... identificação. A de tem. girassol? Não, a gente Ou nunca girassol, teve... ou do quebra-cabeça, né? A gente nunca teve uma situação assim, ou oportunidade. Até quando a gente foi em Balneário, na roda gigante, o rapaz nos deu uma pulseirinha, caso a gente quisesse usar. Mas assim... Não precisou. Não precisou. Talvez a gente até... Né, Só que assim, eu sou uma pessoa que eu uso todos os direitos que o meu filho tem, eu faço usar. Já tive problema, por exemplo... A gente parou numa vaga de deficiente, aquela vaga da cadeira de rodas. Saiba você que aquela vaga não é para deficiente físico, é para qualquer tipo de deficiência. Né? É claro que eu não vou parar numa vaga de idoso, que aí de idoso é especificamente de idoso, de grávida é de grávida. Agora, deficiente. Mas assim, cara, cansa, eu não sei nem contar para ti quantas vezes eu parei. Daí, cara, só é vaga de deficiente. Eu sei que é vaga de deficiente. Tá, mas eu não tô vendo ninguém de cadeira de roda, não. Mas o meu filho é autista. Os caras, tal. E aí, tipo... Ou ficam olhando. Pra mim, o pior é quando não falam, mas fica assim, te julgando com o olhar, sabe? Cara, você me conhece, eu cago pra esses loucos aí. Esses dias eu tava no shopping, eu fui no... não me lembro se era Via Catarina ou alguma coisa assim. E eu mandei pra câmera assim, porque tava a placa, não estava com o do cadeirante. Tava deficiência e tinha o laço do autismo. O laço. E aí eu tirei uma foto. Cara, eu achei super legal. Sim. Porque isso é uma forma também de mostrar, há outras possibilidades, né? Então, não existe só uma única. Teve um vídeo bem polêmico, há uns meses atrás, de uma moça tirando uma onda, falando sobre que ela queria estacionar. Ela falou, tem vaga até para autista e não tem para mim. Tirando uma onda da situação. Ela foi bem delicada, né? Mas isso é importante, porque às vezes tu tem que sair rápido do lugar. Então, essas vagas preferenciais são para essas situações. Uma grávida, um senhor, uma pessoa com deficiência. E no autismo também tem isso, né? No caso específico do autismo, por exemplo, a fila, ele tem prioridade no atendimento. Por quê? Porque o autista, muitas vezes, tem resistência a ficar no mesmo lugar. Esperando. Porque... Primeira coisa, é só esperando. Não é birra. Não é birra. Primeira coisa, é só esperando. Segundo, esse lugar que ele está esperando pode ter um monte de estímulo sensorial para ele. Pode ter cheiro, pode ter barulho, pode ter luz. Sim. Enfim, inúmeras situações. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente usa bastante. A gente vai embarcar, ela é de Porto Alegre, sou de São Paulo, a gente vai ver os avós, tal, não sei o quê. Chego no embarque, eu meto a cara logo, não dou carteirada a ninguém, eu chego com a maior simplicidade do mundo. Tudo bem, ó, tenho um filho autista, eu preciso que tu me ajude no embarque para que ele embarque primeiro e talvez no desembarque para ele saia junto com as pessoas de alta prioridade, porque, né, pra gente conseguir evitar. Cara, assim, eu nunca tive uma rejeição. Eu sei de pessoas que têm, nunca precisei apresentar um laudo, nunca alguém me falou, você tem um laudo pra comprovar? Nunca, mas tem um monte de gente que pede. Muita gente. Mas é que isso influencia muito, é isso que eu falo, na voz. Por isso que eu pergunto, como que faz pra pessoa que não tem essa voz? Tipo, eles sabem, querendo ou não, a pessoa já... Quando tu chega de presença, a pessoa sabe que tu é barraqueiro ou não.
Tipo assim, tu vai me atravessar. A gente tem também outros tipos, né, de preconceitos, né, de tudo, várias questões de machismo também. Então, tudo isso influencia quando a pessoa se posiciona em precisar gritar ou por não. exemplo, no desembarque do avião é uma coisa que a gente já sentiu alguns desconfortos. Então, tipo, a Camila, na hora que eu já falo na aeromoça quando eu entro, pô, vê se tu consegue nos ajudar no desembarque, né? Porque a gente geralmente tá lá no fundo e tal. Cara, eu deixo sempre essa questão, por exemplo, assim, ó, se eu vou num lugar, tem um estacionamento para todo mundo, eu não vou parar na vaga de preferencial, porque às vezes alguém precisa, com uma cadeira de rodas ou de muleta, um acesso maior. Eu não preciso desse acesso. Mas se eu tô num lugar que tá lotado e tem a vaga, eu vou usar, é meu direito também, entendeu? Sim, por a gente ele, né? até Então, por exemplo, no desembarque do avião, de vez em quando a gente tá lá no fundo, vem a aeromoça, e eles são muito espertos, cara. A aeromoça, o que eles fazem? Eles botam uma aeromoça na frente, a gente no meio e uma outra aeromoça atrás, tá ligado? Então os caras começam aquele pô, o cara não tá vendo que é só a fila 1, que é a fila 2, não sei o quê. Teve uma vez que eu falei, pessoal, o negócio é o seguinte, cara, tô vendo um burburinho aí, ó. Cara, estamos desembarcando porque meu filho é autista e dentro da lei ele tem o direito de desembarcar antes por questões sensoriais dele. Daquela fica meio quieta, assim, tá ligado? Mas foi uma vez, tipo... Mas você vê que a galera me olha torto. Olho torto pra mim é fome, cara. Então, tipo, sempre eu acho fome. importante a gente conversar. Eu sempre falo pro Diego, tem uma frase que a minha mãe falou a vida inteira, que eu uso muito lá em casa, que é não é o que tu vai falar, é a maneira que tu vai falar. Então, isso a gente sabe que a gente vai ter ainda, por um bom tempo, que falar sobre isso. Então, a gente, né, sempre trazendo essa mensagem, sempre falando. Só que, às vezes, a gente fica assim, mais, ó, né? Antes de tu comentar, só pra gente, né... Eu queria que vocês falassem também do Ravi. Eu sou filha única, né? Mas eu acho que, assim, ele tem um papel super, super, super importante na dinâmica. E eu acho que a gente pode falar dele. Para finalizar o autismo, eu quero dar uma dica para você. Quando uma pessoa está numa vaga, ou está numa fila preferencial, ou está usando uma vaga preferencial, cara, não te compete a perguntar para as pessoas por que você está fazendo aí, essa é uma fila preferencial. Se você está incomodado, você chama o responsável pelo estabelecimento e pergunta direto para ele. Porque assim, ó, não é da tua conta o que eu estou fazendo ali. O caixa também, entendeu? Né? Porque no mercado também rola. Mas o caixa, ele tá na função dele, às vezes, e fala, isso aqui é uma fila preferencial. Não, daí eu falo, pô... sim, eu digo os outros... o normal é assim, os velhos. Aqui é fila de velho, não. Aqui não é fila de velho, aqui é fila preferencial. Dentro dos preferenciais estão as pessoas que não têm as deficiências marcantes. Por exemplo, um síndrome de Down, você sabe que é um síndrome de Down. E uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, chamado surdo, você não sabe, cara. Então você não pode meter o bedelho na vida do cara. Então assim, ó, cara, se você tá incomodado, cara, você tá no supermercado, chama o gerente. Não vai abordar a pessoa que tá na fila, porque, se abordar de uma forma carinhosa, eu falo de uma forma carinhosa, mas eu já fui cavalo, cara. Ninguém já vê assim, tá pensando o quê? Tá na fila? Velho, te coloca no teu lugar. Porque assim, cara, cansa uma hora que você está... velho. Porque não é da tua conta, entendeu como que é? Então, cara, não procure não abordar as pessoas que estão na fila preferencial. Procure as pessoas responsáveis por aquele estabelecimento, seja no embarque do avião, seja num supermercado, numa farmácia, enfim, ou numa vaga de estacionamento. Porque, tipo, não é da tua conta, cara, sabe? Total. Só pra gente encerrar esse assunto. E eu acho que a gente falar do Ravizinho. Eu gostaria que a gente falasse dele como que ele é na dinâmica. Eu gosto de ver que ele com um olhar sempre atento ao Jimmy. Eu acho que isso é o mais... Mas faz parte do jogo. Mas eu acho que o que eu mais me encanta é o olhar atento que ele tem em relação à dinâmica que o Jimmy tem. Tipo assim, várias vezes eu presenciei que ele não quis, tipo assim, ok, levei um presente e ele não quis. O Jimmy pegou a caixa, beleza, não quer, vou brincar sozinho. E pronto, ele respeita essa coisa. Mas assim, e é muito dele. Não tem como vocês ensinar isso na essência dele. Eu acho que a gente não vai entender isso, que a gente falou de ser filha única, né? Porque é muito... O filho... Né? Não, o meu pai, eu tenho 2 irmãos por parte de pais, mas essa criação fui criada só com a minha mãe, então, né, um sentimento de filha única. Mas quando chega mais um filho, né, já tem um maior, quando chega ali um irmão, ele tem que lutar pelo espaço dele, né? E o Ravi luta pelo espaço e ainda tem uma questão do irmão ser deficiente e requer bastante atenção. Terapia, nossa rotina é muito em cima dele, né? E o Ravi faz com uma maestria, né? Total. Cara, ele é tipo, cara, puta. Ele é... ele é foda. Ele é foda. Ele consegue a dinâmica... Achei que eu nunca ia te ver essa cena, hein? Achei que eu nunca ia te ver chorar. Nós somos super chorões. Não, mas eu acho que, assim, pra gente encerrar o nosso papo, assim, eu queria agradecer muito vocês. E eu acho que a família de vocês tem muito pra entregar pro mundo. Com a dinâmica de cada um. O Diego Brigão, a Camis que tenta amenizar as coisas. Ele não é. E eu acho que, assim, vocês conseguem montar uma dinâmica que as pessoas se veem na família de vocês. Cada uma na sua proposta, sabe? Então, assim, eu quero deixar de falar do Ravi.
Ravi, cara, um ser iluminado. Rapidinho, porque se deixar a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Cara, Sério. é um ser iluminado, cara, que a gente recebeu lá em casa, sabe? Tipo, ele recém fez 3 anos, mas, meu, ele tem uma... Cara, ele tem uma alma velha. Primeiro, antes de tudo, ele é uma velha. É uma alma velha total. Ele vem com uma bagagem assim, cara. Meu, ele me ensina todos os dias alguma coisa. E ele tem uma noção familiar gigante. Gigante. Igual o Jimmy tá apavorado. Pai, o Jimmy tá não sei o que lá. Eu falo, filho, tá tudo bem. Tudo bem. Então, tipo assim, ele tem um cuidado. Ele não sabe o que é o autismo. Ele não sabe, mas ele sabe que alguma coisa acontece e que tudo isso requer uma atenção especial pro Jimmy. Mas todos os dias ele busca pelo espaço dele. A gente entende a questão. Então, tipo assim, o Jimmy vai pra terapia, então vamos pegar o Ravi e vamos pro parquinho. O espaço dele. Gostaria de dar uma condição melhor para ele em outras coisas, de fazer outras atividades com ele. E a gente vai fazer. Então, cara, tipo... Ele é um cara muito foda, velho. Ele realmente é. Ele veio exatamente como tinha que vir, no tempo que tinha que vir. Cara, Tu sabe que encaixado. quando a gente recebeu o diagnóstico do Jimmy foi em janeiro. E aí o médico, né, com aquela sensibilidade que o Diego contou, ele falou, olha, e vocês... E a gente ali, nossa, autismo, e tentando administrar, a gente é da comunicação, a gente não... Né, era muito desconhecido ainda, muito dentro do estereótipo que é para a maioria da sociedade. Aí ele, vocês pretendem ter mais um filho? Porque se vocês tiverem, vocês têm que procurar um médico geneticista. E eu aqui, não, tipo, não sei o que tá acontecendo, só um pouquinho, vamos devagar. Isso em janeiro. E em março, a gente engravidou do Ravi, né? E aí veio realmente como um presente, porque mais um filho, né? Aquela coisa tinha sido toda amorosa. E esses dias... Vou chorar de novo. O Diego recebeu uma pergunta pelo inbox. O que ela te perguntou? Uma moça perguntou assim, eu também tenho um filho autista. Vocês procuraram informações para saber se o segundo filho podia ser autista? Vocês tinham medo do segundo filho Tinham medo ser do segundo autista? E realmente, quando É tem... uma pergunta que, tipo assim... Ok, talvez gera uma dúvida, mas não tem uma resposta. Eu entendo isso, né, dentro da... Eu entendo, eu me coloquei naquele lugar Eu falei dela. o que aconteceu com a gente. Falei, cara, a gente sabia da possibilidade, Sim. mas só depois que ele nasceu que eu sabia que existiam exames que poderiam prever. Nada não vai falar, não, o teu filho não vai ser. Até porque tem a questão... Então, porque assim, ó, né, tem muito da questão genética. Aí se a mãe, o pai, tantos por cento. Então realmente, o Ravi tinha uma chance muito grande de ser autismo. E durante a gestação inteira, eu fiquei com aquela, será que ele vai ser autista? Que tipo de autismo? Será que vai precisar de bastante atenção, de terapia? Sim. Porque também tem uma condição financeira. E eu fiquei a gestação inteira, será? Quando ele nasceu, eu não tive mais esse receio, essa coisa, porque, cara, quando eu vi aquela criança, eu falei, meu, tipo, Pode tá ser o tudo que quiser, certo. cara, sabe? Não tem o que for, Pode ser o que sabe? quiser. E eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Teu filho tem alguma questão, teu filho, tua filha, tu, Sim. tem um diagnóstico. Não, cara, isso não quer dizer nada. Ele continua sendo teu filho, a tua filha, e tá tudo bem. Perfeito. O que ele precisar, o que tu precisar, porque às vezes a pessoa adulta que recebe um diagnóstico, meu, vai, abraça, tá tudo certo, continua. Eu sei que cada um tem um jeito, mas eu ainda acredito que tu abraçar, tu tentar entender, acolher aquilo e ver o que tu pode fazer, vai deixar tudo melhor. Eu na minha criação, minha mãe sempre me criou que acho que amor vence qualquer barreira, né? isso aí. Exatamente. E é tipo, é isso. Não, independente do que vai acontecer lá na frente, eu acho que é isso que... E foi uma transformação para nossa família inteira, né? Toda a família, todo mundo, assim, ó, a gente vê que tudo melhorou, sabe? Todo mundo procurou entender. E resumindo esse papo, eu acho assim, hoje tem muitas pessoas que geram conteúdo em português sobre autismo. Em Santa Catarina temos muitos influencers que geram. E é isso, cara. Tá todo mundo de parabéns. A gente compartilha, eles compartilham o nosso. Quanto o maior número de pessoas souber das deficiências das outras pessoas e como lidar, como abordar, cara, o mundo vai pra frente, saca? Legal. Redes sociais, Sinal Verde. Sinal Verde Cannabis, cara, rapidamente, criamos, por quê? Porque o nosso filho foi diagnosticado como autista não verbal e depois que, né, de muito se estudar ali, eu tenho uma proximidade com a cannabis já de antes, a Camila nem tanto, então quando eu propus pra ela, vamos fazer, ela, tá, como assim, vai dar drogada pro meu filho? Eu expliquei pra ela, mostrei algumas coisas também de material de fora, que em português quase não tem. Tá. Agora já tem bastante, então muitas pessoas, 18 dias depois que ele começou a usar, ele começou a falar. E assim, não começou a pai, mamãe. Não, tava no mudo, desmudou ali. Tá. E isso, o que aconteceu? A gente, na sequência, já descobriu que ele sabia ler antes de falar. Então, foi um monte de descoberta. Tá. E aí, eu trabalhava na rádio, comecei a falar muito sobre autismo, comecei a falar depois sobre a cannabis. E muita gente começou a me procurar. Falei, Camila, a gente é obrigado a abrir um canal para falar sobre isso, cara. Então, a gente abriu, e aí no começo era muito autismo, hoje já é tudo, cara. É Alzheimer, é depressão, é problema de atleta, de alta performance, enfim. Gente, o mundo se lembra, abriu. não é
maconha, tá? Não, a pessoa Não, galera... é a maconha, é a maconha, só que é o uso medicinal da maconha. Isso, não, E eu gosto de falar de maconha porque, assim, as pessoas usam o termo cannabis. Cannabis glamourizou a maconha, né? Então, tipo assim, cara, qualquer festa de playboy sempre teve maconha. E na favela também teve maconha. Só que na cadeia não tem o alemão do olho azul lá que fuma maconha. Sim. É importante. Tem o preto e o pobre. Então eu gosto de usar esse termo, a maconha. Mas o que a gente faz é um uso medicinal, né? Tem uma análise ali, tem no caso do Jimmy, o Jimmy usa o Jimmy usa um medicamento que é feito É porque disso. eu acho que as pessoas têm essa... Eu sempre respondo e luto pela essa causa do sinal verde. Não é sobre isso, não é sobre isso, não é só... Então, porque a galera generaliza já, né? Então, por isso que eu acho que é legal a gente esclarecer. Isso, e é importantíssimo, porque meu pai é uma pessoa super esclarecida, professor universitário, advogado, virou pra mim um dia e falou assim, cara, você vai dar maconha, me explica esse negócio aí. Querido. Entendeu? Sim. Então, se ele é uma pessoa esclarecida, que vive no ambiente universitário e vive junto do Poder Judiciário, veio me questionar, imagina a pessoa que não tem nenhum tipo de embasamento. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa conversar sobre isso, né? A questão do porquê que a maconha é tão mal vista, então tem toda uma questão de preconceito. Também depois a gente tem que entender que esse é o uso medicinal, mas a maconha como um todo, a questão do uso recreativo também não merece uma discriminação. Então é um caminho bem longo que a gente tem para correr ainda, né? Episódio, E no né? Sinal Verde Muito. vocês discutem muito sobre esse assunto. É isso que a gente Total. tem. Sinal Verde. Arroba Sinal Verde Cannabis, cannabis com 2 N's. Cara, lá a gente fala sobre tudo, sobre a pluralidade da cannabis também, na construção civil, na indústria têxtil, na alimentícia. Muito se fala do uso medicinal, porque é o nosso carro-chefe ali. Então a gente fala sobre tudo isso lá também. E um trabalho também muito forte agora com o marketing, que aí também é uma questão bem específica, porque a gente não pode nem escrever a palavra cannabis, por exemplo, numa rede social, então tem todo um cuidado que a gente fez um estudo bem sério, principalmente com conteúdos fora do Brasil, porque aqui também não tem tanto. Então tem bastante Então, assim, assunto aí pra gente falar. resumindo, a Sinal Verde Cannabis, ela tem duas frentes muito importantes. Uma é o marketing canábico, né? A gente gera conteúdo sobre isso. E o outro é uma parte social de acolhimento, que a gente desenvolve projetos especiais, principalmente para projetos sociais. Legal. Se alguém tiver, então, interesse, só entrar em contato com vocês. Entra com a gente, @Sinal Verde Cannabis Fechou. ou @Diegão Califa no Instagram. E a nossa conversa com as famílias sempre, né? Perfeito. Que foi onde o princípio, acolhimento, né? A né? gente faz o acolhimento. Quando uma terapeuta do Jimmy, a Fono, falou sobre a questão da cannabis, que poderia ajudar, a gente começou a procurar autismo e cannabis, a gente não achava nada. Aí, quando a gente conseguiu um médico, começou o tratamento, a gente pensou, beleza, vamos olhar para trás, vamos ver a dificuldade que a gente teve e vamos ajudar essas outras famílias. E é isso que, independente, né, do marketing, de tudo, a gente continua com as famílias, porque a gente sabe o que a gente passou e como é difícil. Eu tava no Uber e aí um cara bem, assim, eu tava no Uber e o cara disse pra mim que aí começou a falar e tal, que veio de fora e veio da Bahia e o filho dele era autista. E aí eu disse assim, como é que é pra ti? Cara, eu tenho muita dificuldade de arrumar um remédio, não sei o quê. E eu falei, tu conhece o Sinal Verde? Aí ele deu não é o cara que falava na rádio, e aí ali eu vi da potência da coisa. Eu disse, não, olha só, tu precisa de alguma coisa? Aí o cara começou a me seguir no Instagram, e aí ele me pediu que o sonho do filho dele era ganhar um avião, e aí, então, tipo assim, que era... O Jimmy adora leitura, o filho dele era do avião, desmontava e montava avião. Eu disse, gente, que loucura, assim, né? Uma criança tão nova. Então, cara, aí eu vi que realmente o a gente falar, o a gente dizer é importante, né? Amores, muito obrigada por vocês terem vindo comigo. Eu gostei muito do nosso papo. Eu acho que não tem Qual é o assunto do podcast? Não teve. Eu acho que é sobre isso. A gente falar sobre várias coisas. Isso. E eu acho que a gente tem muito pra falar ainda. Tem muito pra ampliar. Queria agradecer muito vocês, tá? Eu quero falar pra você, te dar os parabéns. Obrigada. Saber que da primeira vez que eu vi tu, que tu era uma menor de idade, entrou na rádio como menor de idade, eu já sabia desse teu potencial. Então, muita coisa que talvez tu achasse que eu tava tirando uma onda tua. Por exemplo, eu vou falar pra ela, menor, vai buscar um café pra mim, por favor. Cara, porque eu sabia que ao tu buscar o café, tu ia passar no outro departamento, que tu ia conhecer outras pessoas e tu tem muito pra divulgar com o mundo. Então, acho que tá na hora que tu se encontrou. Eu sou feliz, muito feliz, cara, por ter a tua amizade e saber do potencial que tu tem, cara. Então, tipo assim, ó, se alguém um dia suspeitar que tu não tem, manda merda. Obrigada. Beleza? Valeu, gente. Prazer, Obrigada, prazer tá? Coração nosso. Obrigada. Valeu, rapaziada.